Fala galera, paz do Senhor, tudo bem? Boa noite, que Deus esteja abençoando todos vocês que estão nos ouvindo. Isso aí. E hoje estamos começando com mais um Joadcast. Mais um. Ao meu lado aqui está o presbítero Pedro Maza. Fala, Pedrão. Fala, Logo, galera. logo eu apresentarei o nosso convidado, porque antes a gente tem que falar das nossas redes sociais, né, Pedrão? Pode falar aí, Augusto. Fala aí, mano. Eu tenho que falar, né? Fala. Então, beleza. O pessoal tem que seguir nós na rede social aí. Exatamente. No YouTube, você vai nos achar no Joadcast. Ativa o sininho, se inscreva no nosso canal e curta esse vídeo. Com isso, você nos ajudará bastante. Esse episódio, amanhã, Pedro, já vai estar no Spotify. Então no Joadcast, Spotify. Se você pesquisar por Joad, você vai encontrar, além do nosso podcast, vai encontrar as nossas playlists dos hinos que nós louvamos a Deus. Show de bola. Nos cultos. Devocional completo pra você, mano. Exatamente. No Instagram, joad.oficial, @joad.oficial, e no Facebook, joad.oficial também. Nós somos da Assembleia de Deus, Ministério do Ipiranga, Ministério no Ipiranga, presidida pelo nosso querido pastor Alcides Fávaro. Muito bem. É isso, Pedrão. Então, Um abraço pro Gilson, né? Vamos dar um abraço pro Gilson. Manda. Gilson tá online aí. Um abraço, Gilson. Já vi que o Marcelão tá aí também. Um abraço pros nossos líderes aí da Joad aí. Tamo junto. Sávio. Só gente boa. só a galera do bem. E hoje o tema, né? Antes do Vamos lá. tema, a gente vai apresentar o nosso convidado. É um amigo querido, pastor Douglas Fidalgo. Seja bem-vindo, Douglas pastor Fidalgo. E Boa aí, Douglas? noite, galera. Aí, Paz a todos aí da Joad, a todos que nos ouvem. É um prazer estar com essa moçadinha de Deus aqui. Benção. Amém. O pastor Douglas, ô Pedro, ele foi meu professor também, sabia? Aí Ele sim. foi meu professor na escola, no ensino médio, segundo e terceiro ano, né, pastor? Nem fala isso, né? Que já revela a idade. Nem fala isso que já revela a idade. Não vou nem perguntar se era bom aluno, mas porque Não, deixa... ele vai comprometer. Certas denúncias a gente não deixa aqui. Isso aí vamos Deixa ver. só o espírito A ética falar. vai preservar aí a sua imagina moral, velho. Imagina a minha cara quando eu descobri que eu primeiro conheci ele como professor. Aí quando eu fui num culto de mocidade, eu vi ele pregando lá. Eita, Jesus. Ué, esse é professor. Agora apertou. O professor é crente, velho. E aí? E aí, Vaso? Aí, Professor de quê? O que ele dava? Aula de sociologia. Eita, aí apertou de vez, velho. aí pensa, né? Aí, ih, Falando de Karl Marx, Max Weber, Fala aí, Emily Vaso. Durkheim. meu Deus do céu. velho. Aí, Mas aí foi Gramsci. Foi bênção. O pastor Douglas, ele é um amigo, como eu disse, foi um professor que foi um dos professores mais queridos, né, pro pastor. Isso aqui era no terceiro ano, né? Ele foi o orador que nós escolhemos, né, para representar a sala na formatura. Acostumado já, né, Tive Vaso? essa honra. Exatamente. Então, a gente se tornou muito amigo, né? Depois ele veio ao pastorado também, né? Foi desenvolvendo o ministério. E a gente foi criando essa amizade. E por isso que nós o convidamos para conversarmos sobre um tema importantíssimo. É isso aí. É o tema desigrejados. Porque por toda essa experiência que o pastor Douglas tem, né? Ele tem muito Sim. a nos ensinar. E algumas polêmicas, né, que a gente pode Vamos trazer. falar. Eu creio que ele Vamos falar. vai nos esclarecer a mente e o conhecimento nesse sentido. Mas fala aí, Douglas, assim, em relação ao Ipiranga, né? Você chegou no Ipiranga, quanto tempo? Você já tinha uma história aqui, da sua família? Fala um pouquinho. Eu sou nascido de berço, aí nascido na Assembleia de Deus, sou assembleano desde raiz, só que era do Ministério de Madureira, né? Casado, há 20 anos casado e bem casado, com a dona Eliane, pai do Murilo. Ei, Murilão. Murilão. E eu cheguei no Ipiranga tem pelo menos uns 17 anos que estamos no Ipiranga. Logo casei, fiquei ainda no Madureira mais 3 anos. E aí depois Deus nos trouxe ao Ipiranga. No Ipiranga passamos ali no setor, estamos no setor de Jardim Maristela, né? Toda a minha vida eu congreguei no setor de Jardim Maristela. Benção. Hoje presidido pelo pastor José Souza Gomes, meu abraço para ele. Um abraço, um pastor grande Gomes. amigo. Estivemos em Vila Brasilina, depois passamos em Botucatu, de Botucatu fui para o Jardim Maristela. No Jardim Maristela ficamos lá 4 anos, quase 5 anos, fui líder de jovens, passei por ali.
Depois eu fui fazer um outro trabalho, aí fomos para uma outra Assembleia de Deus, onde ficamos um tempo ali treinando alguns obreiros. Aí o Senhor nos trouxe de volta ali na nossa sede, onde eu conheci essa moçada de Deus ali. Pude passar quase 3 anos, passei ali com vocês. Foi um período muito gratificante. E agora fazendo 3 anos que eu estou à frente da congregação de Parque Bristo. Legal, irmão. Estamos ali, graças a Deus. Parque Bristo, então, passando pastor. pela pandemia. Fazia muitos anos que eu não dirigi igreja, quando volto pegando a pandemia. Eita. Mas aí o meu abraço ao pessoal de Parque Bristo. Amo vocês. Ô, Vaso, fala o endereço lá da igreja lá. O endereço, nós estamos na rua Francisco Verde, número 87. Quem conhece ali a região de Parque Bristo, no endereço vocês vão encontrar como Jardim São Savério, né? Porque aí sai no CEP como Jardim São Savério. Mas quem vem ali pela Avenida Padre Arlindo Vieira, nós estamos atrás do Colégio Júlia Colasso. Legal. Estamos ali, graças a Deus, uma igreja que já, esse ano, completamos 61 anos. Benção. De Parabéns. existência ali no bairro, né? Graças a Deus. Benção. E tem sido bênção. Tem sido uma maravilha estar ali com Então, quem com quiser o pessoal. conhecer o Douglas, ele estará lá. Se tiver essa coragem, estamos lá. Toda quarta, sexta e domingos. Glória a Deus. E também o pastor disso tudo também, o pastor fez um trabalho, acho que de mestrado, né, sobre... Minha formação, eu sou cientista social, né, formado... Cientista social. Tá vendo? A gente tem que que dar, esse termo. a gente tem que dar um... Né? Merchan, né? Fazer um merchan da valorização do curso, né? Quem vê pensa que a gente ganha alguma coisa, mas não ganha nada. Só vive na pendura, como professor, mas sou cientista social, né? Antropólogo, politólogo, que o pessoal gosta de dar esses nomes. Politólogo, mais difícil, um termo né? aí. Sociólogo, formado pela Fundação Santo André. Aí temos algumas pós-graduação, né? Educação e ensino superior, filosofia contemporânea, e fiz um mestrado em ciências da religião pela Universidade Metodista. Também tenho teologia e uma pós-graduação em história, né? Teologia e história brasileira, do protestantismo brasileiro, pela Universidade Batista ali em Perdizes. Né? Então, essa é a trajetória de... isso aí, Ou seja, galera. agora ficando um pouquinho, né? Agora é isso. A trajetória de 43 anos Sim, em agora 25 segundos. teve que revelar aí, né, a idade, não teve jeito, né? Mas aí é muita experiência. Mas Podemos... eu falei pra minha esposa, né? 43 é o novo 20, né? Porque quando eu tinha a idade de vocês, a gente quando via aquele irmão de 40 anos, falava assim, já tá no fim da picada, já, né? Não vai durar muito tempo, não, né? Agora que eu cheguei nos 40, não, agora a gente vai durar até os 60. O 20 plus, é o 20 plus. É o 20 plus. Caminhando aí pelo 20 plus. É isso aí. Bacana. Justificando até o porquê, né? Nós convidamos o pastor. É isso aí. Além do conhecimento, a experiência, um juntando o outro, eu penso que o assunto vai render hoje, né? Vai render. Vamos falar desse tema aí, César. Exatamente. O tema, desigrejados, pastor Douglas. O nosso tema de hoje. E antes da gente avançar, o porquê que nós escolhemos, né? Com a pandemia que nós tivemos, parece-me que esse assunto ele foi mais falado, mais discutido, ou até foi um dos motivos que os pastores talvez se preocuparam tanto, né? O afastamento dos membros da igreja no sentido presencial, né? E antes de avançar também, eu tenho aqui um dado do IBGE que diz assim, de acordo com o IBGE, em 2003, apenas 0,7% dos cristãos protestantes se diziam não frequentadores de templos, em 2003. Em 2009, o número já havia chegado a 2,9%. Um levantamento da revista Isto É, de agosto de 2017, a partir de dados de pesquisa de orçamento familiar, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, estimou que o número de desigrejados no Brasil, atualmente, superou a faixa de 4 milhões. Isso que nós estamos em torno de 40 milhões de cristãos hoje, né? Então, é um número aí aproximado de 10% de pessoas, isso em 2017. Que eram desigrejados antes da pandemia. Provavelmente, eu penso que isso tem aumentado, né? E como esse assunto foi bastante falado, a gente viu um certo movimento de pessoas que pararam de congregar presencialmente, pelo menos onde eu
eu congreguei, por exemplo, no Planalto, no tempo que eu fiquei ali, que foi onde a pandemia mais pegou, na volta teve essa dificuldade, Sim. porque os irmãos se acostumaram com o culto online e ficaram em casa. Alguns, eu não sei se hoje já retornaram, né, mas mesmo com as atividades voltando quase que ao normal, se afastaram da igreja com o motivo que eles podiam adorar a Deus em casa, enfim. E dentro disso surgem diversas dúvidas, né? Se é lícito, se é bíblico, se tem respaldo bíblico, como que surgiu, por exemplo. Então, mais ou menos são esses temas que a gente vai debater. Você quer falar alguma coisa, Pedrão? A gente tentar já começar aprofundando, né, o que é esse movimento. Acredito que seja um movimento, né? Os desigrejados. E pegando o gancho até da sua área e tudo mais, né? A gente pode considerar que isso é um comportamento social, né? Um comportamento social. E há estímulos para isso, né? É algo que é propagado, não é algo natural, espontâneo. É algo que vem como se fosse direcionado, né? Por isso que eu falo que é um movimento. É algo que foi lançado e isso tem ganhado cada vez mais espaço e tentado também ter base teológica para que esse comportamento seja justificável. O que você acha? Vamos lá, quanto tempo eu tenho? Não, fala aí. Eu vou começar a falar aqui. A gente pode ficar aqui até de madrugada. Até de madrugada não pode não, porque senão amanhã me bate. Pode casar. Mas para a gente chegar nisso, eu preciso fazer uma digressão no tempo aí, porque são muitos termos e a gente precisa, então, tentar encontrar uma linha, né, um fio aí. Porque desigrejados, ele vem a partir de um conceito de trânsito religioso, que vem a partir de um conceito também dos sem religiões, que é uma outra coisa, né? Então, desigrejado é uma coisa, sem religião é uma coisa, trânsito religioso é outra coisa, né? Então, o pastor Ricardo Bitum, ele tem até um livro, se não me engano é pela Mundo Cristão, falando sobre um mochileiro, que é o trabalho de doutorado dele, do pastor Ricardo Bitum. E aí ele vai tocar em algo que vai levantar no meio mais pentecostal, que é a ideia do seguinte. Só que isso tem uma volta um pouco maior ainda, porque a gente está falando em um período específico do nosso estado contemporâneo, que a gente vai falar, e aí a gente não pode escapar da ideia de pós-modernidade. Quando a gente pensa em pós-modernidade, a gente vai retomar, principalmente ao final, na parte aqui, no final da bipolarização, no final da Guerra Fria, 1992, quando a União Soviética se desfaz, né? Em 89 caiu o Muro de Berlim, aí em 1992 a gente tem aí o fim da União Soviética, e um escritor, filósofo estadunidense, nipo-estadunidense, né? Fukuyama, escreve um livro chamado O Fim da História. O capitalismo venceu, beleza, vamos para frente. Passado nem muito tempo, você tem o World Trade Center, 2001, e aí o World Trade Center inaugura o que a gente mais vai chamar de pós-modernidade, que seria que a gente teria superado a modernidade. Modernidade, quando eu falo, estou falando período iluminista, razão que domina todas as coisas. A partir da razão e da ciência, você resolve todos os problemas. Primeira e Segunda Guerra Mundial mostra que isso não resolve nada, só piora. Só que a questão de falar, aí vem alguns autores, né? E aí eu não vou lembrar agora quem é o cara que cunha a ideia de pós-modernidade, dando o sentido de que a gente teria superado a modernidade. Só que não superou. E aí vem vários autores que a galera gosta muito de ficar mencionando, né? Bauman, modernidade líquida e modernidade sólida, Lipovetsky, a ideia de hipermodernidade, Antônio Giddens, modernidade reflexiva, e aí vai um monte de gente falando que nós não superamos a modernidade, nós apenas aprofundamos ela. Então nós não estaríamos numa pós-modernidade, mas estaríamos no aprofundamento dessa modernidade. Só que aí o que acontece? Aqueles valores da modernidade, que eram valores, por exemplo, objetivos, concretos, que a gente chama de metanarrativa, por exemplo. O socialismo era uma metanarrativa, né?
passa por isso, chega lá, no final você vai encontrar uma sociedade que todo mundo vai ter os bens, aquilo que é produzido pelo ser humano vai ser dividido entre todos, beleza, a história acabou ali. Né? O próprio cristianismo também é uma metanarrativa, a gente tem essas ideias. Na pós-modernidade, as metas narrativas elas começam a perder valor. Elas perdem valor e essa condição de perder o valor, ela leva a um outro sentido, que é ao fim das tradições. Então, para tentar resumir esse assunto, o que é o fim das tradições? Você pertence a uma família católica, né? Então seu pai, sua mãe é católico, você seria católico, protestante, assim por diante. A modernidade, seja líquida, seja reflexiva, seja qual for que você quiser falar aí, ela vai trazer o seguinte, a perda dessas identidades. A gente começa, então, a perder essas identidades. Por que eu dei toda essa volta? Para entender aonde chega a ideia do trânsito religioso. O que é o trânsito religioso? A galera começa a sair de uma igreja e ir para outra. Né? A ideia de conversão. E aí eu lembro uma autora francesa, Danielle Hervé-Léger, se eu não errei o nome dela, que ela escreve um livro chamado Peregrino Convertido. Nesse livro, ela é a primeira a dizer que as relações com a tradição na modernidade ou pós-modernidade, elas perdem a força, elas deixam de ter o sentido que tinham antigamente. Então as pessoas começam a partir de um lado para outro. E aí a gente dá esse nome de trânsito religioso. Então o cara não está contente numa comunidade, ele vai para outra comunidade, da outra comunidade ele vai assim, vai seguindo. A partir daí, a gente começa a ter o surgimento dessas duas nomenclaturas. Os sem igrejas, ou os desigrejados, e nós vamos ter os sem religião. Quem é a galera sem religião? E que, se você olhar no IBGE depois, pode ver, é que a gente não teve o censo de 2020. Então, a gente não tem os dados tão recentes. Os dados mais recentes são de 2010. Quem é o sem religião? Sem religião é a galera que acredita que existe uma força, seja qual seja essa força, ela é inexplicável e não necessariamente ela precisa ser divina. Né? Isso cai muito com a ideia de pluralidade. Né? A pós-modernidade, a modernidade líquida dá essa ideia de pluralidade. Você pode encontrar o discurso interreligioso. Você pode encontrar Deus com a liberdade, né? Dá a liberdade. Né? Então você vai encontrar Deus em todos os lugares. Você vai encontrar Deus no candomblé, você vai encontrar Deus lá. Todas as religiões levam para um caminho, né? Então, porque vai ter essa flexibilidade, tudo é relativo. Sim. É os efeitos que a gente tem da pós-modernidade, né? Então tudo é relativo, tudo é um ponto de vista. Então essa galera vai começar a dizer o seguinte, aonde eu tô não me faz mais sentido, tradição, eu não tenho mais a tradição, não consigo mais me reconhecer onde eu tô, não consigo mais reconhecer a minha fé, mas eu sei que alguma coisa existe e eu não consigo explicar. Então é a galera que vai dizer, eu sou sem religião, eu sei, Deus existe, é uma força, sei lá o que seja essa identificação. Mas eu não quero me relacionar com ele, assim, manter aquela, né? Não quero ter vínculo. É isso aí. Eu acho que é um movimento bem forte hoje, né? Sim, é um dos movimentos. Se você pegar em 2010, o único movimento que ainda manteve crescimento foi os pentecostais. A única igreja que manteve crescimento foi a Assembleia de Deus. Mas a gente não fala em Assembleia de Deus, a gente fala em Assembleias de Deus, no plural. Sim. Porque as Assembleias de Deus são muito diversas. Sim. Aí dá outro podcast, qualquer um que vocês quiserem, a gente trabalha no podcast com essa ideia de Assembleias de Deus. Né? Até, se vocês quiserem um cara legal também, indico vários aqui, o amigo Gideon Alencar, Maxwell Farjado, Lucas Medrado, essa galera trabalha bem legal também. Mas se quiserem, eu também volto. Não tem problema algum. Mas, então, assim, essa ideia de que nós temos hoje, ela cai muito forte. Então, assim, as Assembleias de Deus cresceram, mas porque não cresceram os grandes ministérios, mas sim, hoje qualquer lugar que você vê a Assembleia de Deus, sei lá do que, Assembleia de Deus não sei do que, né, ministério não sei da onde, cresceu bastante. E os desigrejados, os sem religião, eles cresceram, eu acabei pegando o número aqui, mandei no meu e-mail, mas não sei o que aconteceu, meu e-mail não chegou. Mas você tem, então, um número muito expressivo dessa galera que é denominada sem religião. Acho que era 10%. Né? Era um número bem expressivo.
Então foi um número que cresceu bastante. Que é um sem religião que não é ateu. Ele não vai bater no peito Não. e ignorar, como você falou aqui, a divindade e tal. Ele, É bom ele deixar claro isso acredita aí. que existe uma Ele divindade. só não quer Ele não sabe aprofundar ou se explicar o que relacionar. é essa divindade. Ele pode até se aprofundar, mas ele vai dizer, vou me aprofundar do meu jeito. Eu não quero Sim. ter uma instituição. Ele não acredita no Sem Deus bandeira da nenhuma. Bíblia? Ou ele acreditaria no Deus da Bíblia? Ele pode, então, aí também é um grupo muito diverso. Ah, entendi. É um grupo muito diverso. Desde o cara que vai dizer a respeito do Deus da Bíblia, o cara que vai dizer que Deus se manifesta numa força, qual seja, né? Um animal, né? É aí que migra por todas as religiões mesmo, né? Ao zumbudismo, né? Ao shintoísmo, ao hinduísmo. Então ele vai ter várias expressões. Dentro da academia eu sei que tem gente que está estudando, mas como é uma coisa muito heterogênea, então para você conseguir mapear, e como faz também um tempo que eu não estou na academia, então eu estou meio fora se alguém conseguiu fazer um mapeamento legal da galera sem religião. Eu sei que existem trabalhos, né, até trabalhos substanciosos, mas ninguém muito que tenha conseguido, porque você está falando de diversos caminhos aí, muito relacionados com a ideia que a gente está falando de modernidade líquida, pós-modernidade e tudo mais. Então, esses são o que a gente chama de sem religião. Só que o sem religião tem um outro grupo. Esse grupo aí, a gente vai... O primeiro a falar, aí, no caso, talvez a dar esse nome, posso estar errado, nós temos alguns sociólogos, né? Ricardo Mariano, né, hoje da USP, uma galera que vai trabalhar um pouco com a ideia de neopentecostais, né? E aí vai aparecer essa expressão. E aí o Hidauro Campos, ele vai escrever um livro que foi uma pesquisa sobre os desigrejados. Bom, chegamos na galera dos desigrejados. Quem seria o desigrejado? O desigrejado seria o cara que acredita em Deus, né? No Deus que a gente pode falar, o Deus da Bíblia, porém esse cara não quer mais ter vínculo com uma instituição X, B, não sei o que aí. Seja porque teve algum desatino, alguma desilusão, né? Aí, 2005, o pastor Paulo Romero faz um trabalho de doutorado, e o doutorado ele vira um livro pela Mundo Cristão chamado Decepcionados com a Graça. Ele faz um estudo sobre a igreja do R.S. Soares. Qual que é o nome da igreja dele? A Igreja da Graça? Da Graça, isso, obrigado. A Igreja da Graça. E na Igreja da Graça ele identifica que tem um grupo que se decepciona e não quer mais andar ali. Depois vem, então, o Bitum, que vai falar sobre esse trânsito religioso que eu comentei ali no começo. Não sei se eu estou ficando... Tá dando para seguir a... Não, vai. Tô indo. Não, porque eu tô falando aqui, de repente... Não, que vamos. Pelo menos a linha do tempo tá seguindo aí, dá para entender. Sim. Então, beleza. Vocês me ajudem aí se eu estiver divagando demais. Não. Aí surge essa ideia do trânsito religioso. Né? E aí o Bitum vai escrever esse livro. Né? Na realidade é uma tese de doutorado dele, e que depois é o livro Mochileiros. E aí ele fala da Igreja Mundial, que é do Valdemiro Santiago. E nesse, ele tem um capítulo que ele vai falar sobre lá o convertido. E aí ele vai trabalhar essa ideia do que é conversão, o que é esse trânsito religioso. E dentro disso, então, começa a surgir. Aí vem o Hidauro, né? E junto do Hidauro também vem o Bomicar, que é o Sem Igrejas, que é o Nelson Bomicar, que ele vai falar dessa galera. O que é essa galera? A galera que crê em Deus, né, do jeito dele, né, seja para lá, mas que hoje doutrina, né? ele não quer mais ter vínculo com a igreja. Que aí a gente chega no dado que você deu. Com a pandemia e a difusão dos cultos pela internet, na live e tudo mais, isso acentuou. Então, você tem uma perda agora desse vínculo e um certo comodismo de dizer, eu não preciso estar ligado a uma instituição. Deus é espírito.
importa que seus adoradores, né, adorem O eles pela Espírito. verdade. Onde 4, tiver 2 ou 3 em dois eu ou dizer três, meu onde tiver 2 ou nome. 3. E aí você começa a juntar esse jargão de Que- gente que não quer mais. Aham. E aí eles vão multiplicar as desculpas que eles não querem mais. Mas basicamente, tentando explicar esse fenômeno, a gente tem que partilhar aqui. Aí a Não. gente chega na ideia dos A gente desigrejados. norteou bem, Vaso, e aí a gente pega essa questão da frustração, né? Há um descontentamento, uma insatisfação que leva a esse movimento dos desigrejados, dos sem religião, né? O descontentamento com o homem, certo? Esse descontentamento é com o sistema, a estrutura, né? E aí é um ponto que acho que inicia bem, e aí você citou duas igrejas aí, e quando o que me leva, né, para frequentar uma igreja? Quando a minha motivação ela está direcionada ao homem, ou as minhas expectativas estão direcionadas no homem, naturalmente, se esse homem ele me decepcionar, eu vou desacreditar da estrutura, da base. Então, acho que o problema também aí é quando as pessoas elas vão frequentar um ambiente religioso totalmente centradas na pessoa que está lá, no homem que está lá, Sim. né? Sendo que, como nós estamos falando aqui de crer em Deus, acreditar em Deus e tudo mais, a Bíblia, ela é suficiente para nós, né? E quando eu me volto para Cristo, né? Para quem Ele foi e tudo mais, não tem como eu balizar a falha de um homem e comprometer o meu... Né, ou que essa falha faça com que comprometa a minha atitude de querer estar lá ou não estar mais. Então eu percebo que, na verdade, o movimento dos desigrejados coloca em pauta, ou acima do relacionamento com Deus, o relacionamento interpessoal, aonde se alguém falhou comigo ou alguém não me cumprimentou no final do culto, existem problemas e eu vou falar com o pastor, eu tô indo embora daqui porque aqui as pessoas... Enfim, não me amam, não me querem, não me respeitam e tudo mais. E a pessoa acaba centralizando a sua decisão de ir para esse trânsito aí, de vai para uma e vai para outra. E ela continua firmando as suas expectativas nos homens. E ela continua buscando uma igreja perfeita em homens. E isso não existe, né? Isso não existe. Uma igreja perfeita em homens. Né? A perfeição dessa noiva está em Cristo. Né? É Cristo que faz o processo acontecer. Ele é o cabeça, ele é o dono e tal. Então, acho que isso é um problema também, né? As expectativas das pessoas sempre focadas no homem faz com que ela se frustre, desanime, fique descontente e queira procurar alguma coisa que a agrade até o ponto de desagradar e ela voltar a sair até o momento de falar, ó, ficar em casa e já era. Vou começar a trabalhar como sociólogo, tudo bem? Certo. Como sociólogo, depois a gente vai pro pastor. A gente está vivendo em um mundo, a gente tem que voltar à questão daquilo que a gente entende quanto realidade. Antigamente, se você pegar os avós de vocês, até os pais de vocês, e vocês falar com ele em pensar em mundo, vou contar a minha história. 14 anos, fiz 14 anos, um sábado, meu pai, de manhã, 7 horas da manhã, me acordou, eu doido para dormir, ele falou, vamos levantar, vai. Eu falei, não, vamos aonde? Não interessa onde você vai. Vamos embora, vem comigo. Pegamos um busão, fomos até a Nazaré. Na Nazaré, desci na rua Moreira de Godói, cruzamos. Senai, entrei, fui até o Senai, acho que é o ponto 3 ali, que é o Senai do Ipiranga. Aí fiz a inscrição do Senai. Meu pai, você vai estudar no Senai, né? Vou te colocar na firma onde eu trabalhei. Lá você vai trabalhar, vai fazer o seu curso, vai aprender uma profissão. Aprender a sua profissão, você vai trabalhar na firma, vai trabalhar os seus anos, se aposentar lá, constituir sua família e legal. Sua vida está pronta. Para o pessoal mais antigo, a gente ter esse planejamento... Essa perspectiva é o kit racional. futuro, velho. Era racional. Estabilidade. Você entendeu? A estabilidade era um mundo que você conseguia dizer a ele, 1 mais 1 é 2 e acabou. E essa pessoa, ela é sucesso, né? Isso para ela, essa era a vida dela. Então, assim, você planejava a sua vida. Né? Então, a modernidade tinha muito disso. Você consegue planejar a sua vida e as coisas estão bom. Na pós-modernidade, não. Se você pegar algum jovem hoje e falar assim, você quer ser o quê? Ele não vai saber. A única coisa que ele vai pensar é no hambúrguer que ele vai querer comer, no fast food, no aqui
e no agora, nas relações que sejam relações também não muito relações profundas, quanto mais volúvel e rápido, melhor. Sim. Isso aí a gente tem as redes sociais que comprovam isso. Sim. Né? Então, você tem 100 mil amigos na rede social, mas você não consegue ter um papo de 15 minutos com o vizinho da sua casa. Né? Então, essas relações elas são cada vez mais superficiais. Essa é a tonalidade de agora. A gente tem que entender, e aí Peter Berger ele vai escrever um livro chamado Do Céu Sagrado, ele vai dizer uma coisa que é fantástica. A igreja ou a religião, ela não está desconectada do mundo, da realidade que está fora. Então, ou seja, o que acontece no mundo, o que acontece, e aí você que talvez está ouvindo esse podcast, deixa eu sair do igrejês aqui, né? O que é o mundo? O mundo é uma força que a gente atribui na igreja daqueles que não têm ou não professam a mesma fé que nós professamos. Exato. Então, o que acontece? A igreja não está destituída desse ambiente também. E aí o que acontece? Além dos muros da igreja, também vai acontecer dentro da igreja. Então aquela realidade, que era a realidade do meu pai, de dizer, ó, faz isso, isso e aquilo, e você termina a vida aqui, beleza? Ela não acontece mais. E aí dentro da igreja, isso também não acontece mais. Então aquela tradição, que era uma tradição, poxa, por que você é católico? Ah, meu pai foi católico, meu avô foi católico, não é? Por que você é crente? Né? Eu encontrei Jesus, alguém veio, pregou para mim, né, meu filho. Então essa tradição que era muito forte no passado, hoje ela perde essa força. Ela deixa de ter essa existência. Aí a gente vai para a igreja. Vamos lá. Você pega isso, joga dentro da igreja de alguém que vai fazer tudo o que você falou. Se basear em homens, pensar em um mundo perfeito, pensar numa igreja perfeita, pensar em condições perfeitas. Sim. Ele não vai mais conseguir se encontrar dentro daquilo que ele acreditava, ou daquilo que venderam para ele. E aí esse mundo quebra, esse mundo se desfaz. Uhum. Seja porque também não tem um conhecimento mais estruturado da Bíblia, e a gente vai entrar aí em questões das igrejas neopentecostais, né, que são igrejas nas quais elas têm um direcionamento, ela tem um norte, ela tem uma coisa específica. Uma igreja vai falar só de riqueza, outra igreja vai falar de cura, outra igreja... Esses camaradas vão comprando essas ideias. E aí a gente vai lembrando o quê? O mundo é o mundo do fácil, da facilidade. Sim. Eu tenho um problema, como é que eu vou resolver esse meu problema mais fácil? Aí a gente tem aquilo ali. Né? Eu era da igreja tal, mas o dia que eu conheci o Jesus da igreja tal, a minha vida mudou. Sim. Então, essas relações, elas acabam tendo essa força. Mas aí eu preciso fazer o quê? Eu não posso sair de um lugar para outro lugar dizendo que o problema estava em mim. O que eu preciso fazer? Justifica a sua saída. Eu preciso justificar a minha saída com alguma coisa. Seja o líder, seja uma doutrina, sei lá, um costume, alguma coisa que eu preciso me justificar. É que você quer tirar o peso da consciência, você quer justificar para si mesmo... talvez algo que no subconsciente você discorde, mas você tenta justificar para você mesmo. Não, mas você coloca numa balança, né? Você vai... Eu não sei, César, se a pessoa ela quer justificar a si mesmo ou ela não quer ficar mal na fita. Entendi. Aí ela você precisa ter uma razão. Porque por que você está transitando? A ideia é essa. Por que você está transitando? Ela não quer ceder, nunca a pessoa quer ceder. O relacionamento é isso, né? Desde o casamento, para quem é casado, sabe que se você não renunciar a alguma coisa, se você não está disposto a ceder alguma coisa, o relacionamento vai ficar desgastante, né? Vai ficar um negócio... Então, assim, quando a pessoa não quer ceder, ela vai buscar esse descontentamento e ela vai entender que, na verdade, ela é boa demais para estar ali, ou ela não aceita os valores que ali estão sendo exigidos, né? Por uma série de coisas. E aí ela entende que o melhor caminho é ela sair, ou para não atrapalhar, para não interferir, ou porque simplesmente ela realmente não quer se indispor a melhorar ou abrir mão de alguma coisa. Então ela vai começar de novo, né, um outro processo onde vão aceitar ela, né, sem conhecer os defeitos dela,
e vão receber essa pessoa, como todo mundo se recebe, e o começo é sempre bom, né? E quando começar a aparecer os defeitos dela, ela vai novamente ter conflito, e aí ela vai mudar de novo. Eu acho que é importante a gente destacar que a gente está em um ambiente formado por homens. Sim. Quando digo homens, homens e mulheres. E aí acho que é um erro da nossa percepção enquanto cristãos de tentar dizer que na igreja não tem problema. Então, nesse Aí é que a gente... Exato. Deixa você falar. Uhum. Lembremos o seguinte, Paulo, Uhum. capítulo 13 de Atos dos Apóstolos, Deus pega lá, separa para mim Barnabé e Paulo. Sim. Aí, capítulo 3, os caras vai, aí vem João Marcos, caminha lá com... Causou. caminha com Paulo. Daqui a pouco Paulo está lá nas regiões da Galácia, naquele lamaçal todo, pau quebrando, Paulo fica doente, provavelmente teve malária. Uhum. Alguns vão dizer que seria essa a situação do problema de Paulo, da visão de Paulo, né? Uhum. Alguns atribuem que é o espinho na carne. E aí o João Marcos volta. Uhum. Né? Paulo continua, Deus abençoa, faz aquilo. Aí vem capítulo 13, 14, 15 é o concílio, resolve ali, e aí Paulo vai para o 16, que é a segunda viagem missionária. Exato. Chama Barnabé fala, ó, tô pegando meu sobrinho de volta. É isso aí. Aí Paulo fala assim, não, eu não vou andar com ele não. Uhum. Já me deixou na Já mão, me né? deixou na mão. A Barnabé falou para ele, cara, Como assim, né? eu vou levar ele. Se você olhar o texto bíblico, a Bíblia diz que os dois quebraram um pau. É. Sim, foi A gente precisa ficar muito claro, uma né? discordância, É. uma A discordância dele forte foi ali. Foi tão forte, foi grande bem forte. que os dois romperam. Sim, Cada um foi para um lado. sim. Então o que a gente. O que acontece? A gente acabou maquiando uma ideia de que a igreja, o cara aceitou Jesus, ele ficou perfeito. É que talvez a gente pare ali em Atos, no começo de Atos, quando a igreja dividia tudo, seus bens e vendia suas propriedades, e para naquilo ali como um sonho perfeito. Mas tudo né? bem, se você seguir o versículo, o capítulo adiante, Uhum. a Bíblia vai dizer, lá entre o capítulo 5 e 6, que os gregos vão chegar e começar a criticar os crentes. Sim. Diz o seguinte, ó, por que as viúvas de vocês são supridas Uhum. e as viúvas gregas não? Exatamente. Aí os discípulos, Pera vamos fazer o seguinte, a gente não pode largar o ministério da palavra, Então vocês arruma cuidam aí. 7 homens ali Uhum. e bota esses homens para cuidar das viúvas. Uhum. Então, assim, a grande questão é essa, a gente pensar o quê? Que nós vamos ter problema, e a gente não pode maquiar essa ideia de que a instituição em si, a instituição igreja é perfeita. A igreja de Cristo. A igreja de Cristo é igreja perfeita. perfeita. A igreja de Cristo é perfeita. Sim, Ela é uma sim. instituição espiritual, essa igreja não tem falha. Porém, a igreja visível, Isso. ela é composta de pessoas Sim. que têm problema. Jesus mesmo disse, eu não vim para os sãos, porque Exatamente. os sãos não precisam de médico, eu vim para quem está Exatamente. doente. Isso. Então você está juntando um monte de gente doente que vai passar por um tratamento. Uhum. E aí, em um período em que você não quer mais ter relacionamento, Aí que tá. você começa a ter esse problema. Mas também, ô pastor, isso, duas perguntas, né? Em uma só. O primeiro ponto, aí você comentou, aí você respondeu, mas eu só queria reforçar a questão de que, por exemplo, às vezes a gente, o fato da gente maquiar alguns defeitos não contribui com o avanço desse número de desigrejados. Por exemplo, às vezes a pessoa vem para a igreja e a gente passa a ideia de uma família exatamente assim, sem defeitos, sem discussões, sem os seus problemas, como qualquer família. E a pessoa que está vindo de fora, ela tende a acreditar no que está sendo falado, porque talvez em algum lugar ela já ouviu falar que na igreja, assim, por exemplo, na igreja só tem pessoas que não têm defeito, porque pelo menos quando a gente erra lá fora, a primeira acusação que vem é a seguinte: então você não é crente para fazer isso? Ou seja, a ideia deles no subconsciente é que por eu ser da igreja, eu sou perfeito. Então essa pessoa que vem para a igreja nova, que nunca passou em um lugar, ela é uma nova convertida, talvez o subconsciente ela tenha essa percepção de que as pessoas que estão ali dentro, elas são pessoas
melhores, assim, como que eu posso dizer, pessoas que talvez não vão decepcioná-la. Sim, sim. E nós, talvez não trazemos essa verdade para ela. Porque no começo, por exemplo, se você mudar para uma igreja que não te conhece, no começo tudo é bom, né? Tudo são flores. Depois você vê os defeitos. O Pedro falou. 6 meses, depois de 6 Exatamente. meses, você vai Gastou, defeito. foi. Exatamente. Só que talvez, você acha que talvez da nossa parte, isso é uma pergunta, uma dúvida minha, talvez falta como membro, eu falando como membro, falta talvez um acompanhamento melhor da minha parte, um esclarecimento maior sobre o que é ser igreja, o que é a igreja, como que ela funciona, por exemplo, o que ela faz, enfim. Talvez falte da minha parte isso, porque talvez do meu dia a dia, como às vezes a gente fica no automático, talvez eu, sem ter a intenção, esteja maquiando os defeitos que ela tem. E a pessoa acaba se frustrando depois. Não sei se deu para pegar. Não, e a segunda pergunta, que é um segundo ponto, que é a questão do que o Pedro falou de que a pessoa, às vezes, ela tem uma discordância do pastor, a falta da obediência, a falta de obediência, ela contribui com isso também, porque o que acontece hoje, por exemplo, o senhor é pastor, aí vem a pessoa que com 20 anos, 22 anos, ela tem várias formações, talvez no emprego dela ela já tem um cargo alto de gestão, enfim, e ela já entende que o pastor dela não é tão capaz para liderar e ela tem as melhores decisões. Então eu já não concordo com o pastor. E aí eu começo com um movimento ali de rebeldia, talvez, não concordando com as decisões. Então a falta de obediência por cristão vem contribuindo com isso, porque se eu discordo de uma decisão sua e eu faço um movimento de rebeldia, e, por exemplo, se a minha decisão não foi acatada por você, eu acabo me frustrando, então logo, se essas frustrações vão crescendo, eu vou acabar virando desigrejado porque eu não concordo com várias decisões que meu pastor está tomando. E não necessariamente essas decisões elas são erradas do pastor, mas eu posso discordar de um ponto seu e nós dois podemos ter uma certa razão dependendo do ponto de vista, né? Então, talvez a falta de obediência também contribui com esse avanço, com esse número? Vamos lá, peraí. Depois que eu tive Covid, eu não fiquei muito bom da memória, tá? Então, me ajuda aí que... Vou começar. O primeiro ponto é a ideia do que a gente não anuncia, não fala, e o segundo ponto é da discordância. Eu acho que a gente precisa dividir várias coisas, porque são coisas complexas. Nem todo desigrejado tem razão, mas nem todo desigrejado não tem razão. Então a gente precisa começar a caminhar por aí, né? Nem 8 nem 80. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é a ideia do que a gente entende por conversão. Que também, dentro da condição de igreja, mudou. Antigamente você pregava isso lá para os primeiros pais da igreja, e principalmente século XX, vamos pensar século XX, quando chega Daniel Berg, Gunnar Wingre, falando de Assembleia de Deus, havia um pensamento específico de pregação. Qual é o pensamento? Você é pecador, você precisa de Jesus, porque senão você vai para o inferno, então recebe Jesus que você vai, né, ter a sua vida aí transformada. Com o advento da teologia da prosperidade, né, com as mudanças que a gente vai tendo de concepções de ministério, qual que é a ideia que você hoje tem na pregação? Aceite a Jesus, que a sua vida não vai ter mais problema. Esse tipo de mensagem é problemático. Por quê? Porque é o que eu muito tenho dito na minha comunidade, lá na igreja. Essa mensagem não é uma mensagem cristã. Por que essa mensagem não é uma mensagem cristã? Porque talvez o cara vai receber a Jesus e a vida dele vai piorar. Ele vai arrumar um problema, na verdade. Problema. Socialmente falando, ele Pensa pode comigo. arrumar Pensa comigo, um cara que é empresário e vive sonegando. Um cara que é empresário e vive dando calote. Quando ele aceita Jesus, ele não pode mais fazer isso. Para de sonegar, ele vai perder dinheiro. Talvez a empresa dele, se ele for ter que pagar todos os tributos, vai fechar. Eu estou dando apenas um exemplo. Sim. Então, assim, um exemplo bem alegórico aqui. Tudo bem? Sim. Então, o cara que fez tudo isso, faliu.
a vida dele não melhorou. A vida dele piorou. Exato. Então é essa concepção que muitas das vezes a gente tinha de que aceite a Jesus e você não vai ter mais problema, ela condicionou a um tipo de gente que acreditou nesse discurso. E quando viu que na realidade esse discurso não funcionava, a desilusão bateu, as questões conflitaram e ela começou agora. E agora? Né, como eu vou me relacionar, né, como eu vou me reconstruir dentro desse segmento. Acho que aqui a gente começa já com uma primeira questão a pensar. Né? Que tipo de pessoas, ou melhor, que tipo de cristãos nós estamos produzindo na igreja? Pessoas que têm um pleno conhecimento do que é ser cristão, pessoas que têm um pleno conhecimento da obra salvífica de Cristo, ou uma pessoa que tinha uma necessidade e por essa necessidade ele veio a Cristo. Não tem problema nenhum a pessoa ter uma necessidade, porque Jesus mesmo vai dizer, se vocês não creem no que eu falo, creem no que eu faço. Sim. Então ele curava e as pessoas depois de curadas, de receber aquilo ali, elas iam para lá, iam ter com Jesus e ficavam com Jesus. Mas só que você tinha um acompanhamento, um discipulado. Você vai mostrar para essa pessoa o que é realmente ser cristão, qual é a decisão que ela tem. Né? E é lógico, eu estou falando de cristão aqui, mas você tem um católico que também é um cristão. Mas dentro dali do protestantismo, ele tem uma tradição completamente diferente e agora ele precisa, né, se adequar a essa nova tradição que está sendo passada para ele. Então, sim, muitas das vezes, essas pessoas que acabam se sentindo desigrejadas ou se desigrejando são porque vieram a partir de um discurso de que de um mundo fantasioso, né, de você aceitar Jesus e não vai ter mais problema, e que na realidade não é verdade. Aceitando a Cristo, talvez a sua vida piore. Eu deixo isso muito claro. Né? Muitas das vezes uma pessoa aceita Jesus, talvez isso explique porque poucas pessoas aceitam Jesus na minha igreja. Né? Mas porque muitas das vezes eu falo, você está aceitando Jesus, beleza? Beleza. Só que talvez a sua vida piore. Né? Talvez o seu amigo te abandone, o seu namorado não queira mais você. A família a mesmo, família né? também vai... porque você está aceitando. Mas, uma vez que você está recebendo a Cristo, você pode ter certeza que a sua vida nunca mais vai ser a mesma. Em si e por dentro, sua vida vai ser transformada. E aí é uma melhora de fato. Aí uma a gente melhora, vai entender o que é essa melhora. Acho que de estabelecer o que é o valor, né? Então, o que é valor? Isso. O que é valor? Eu ter muito dinheiro ou eu ter paz aí a gente interna chega, dentro de mim? Mas é isso que eu ia perguntar. Se é hoje agora? Eu ia perguntar, porque, por exemplo, uma das razões, será que pode ser a errada interpretação do conceito de paz de espírito? Porque, por exemplo, se você aceitar Jesus, a pessoa que está falando, né? Ela fala, se você aceitar Jesus, sua vida pode mudar, mas no sentido de paz de espírito, não que... Não, ela pode até melhorar. Vamos lá. Ela pode até melhorar, que é um outro caso. Imagine um cara que vive enchendo a cara de cachaça. O dinheiro dele vai para o dono do bar. Quando ele aceita Jesus, ele vai ter uma melhora de vida. Por quê? Porque ele vai parar de beber. Economizar mais. Vai sobrar dinheiro. Não, e vai gerar outras situações para a vida dele. É isso. Família, então, o relacionamento vai mudar. Vai gastar menos, não vai fumar, não vai beber, não vai para balada. Então, assim, isso tem até estudos feitos no Brasil por sociólogos da década de 60, década de 70, Catacho Rolim, que vai provar, poxa, a vida dos caras melhoraram. Vai ter uma rede de assistência. Sim. Porque você vai chegar numa igreja, você está desempregado, não sei o que, você converteu, os irmãos vão te abraçar, vão te dar uma cesta básica, vão pagar uma conta, daqui a pouco alguém vai falar, você faz o quê? Eu sou pedreiro. Eu tenho um serviço, quer fazer o serviço? Então, assim,
ele vai ganhando uma certa dignidade que ele não tinha. Seu networking vai aumentando. Exato, né? Você está fazendo uma palavra muito difícil para mim. Mas é uma comunidade que tá ali. Sim, Esses caras com se envolvendo. Mas sim, ele vai ter um novo panorama. Uhum. Esse novo panorama vai melhorar até alguém que possa arrumar um emprego para ele. Uhum. Mas qual que é a situação ao inverso também? É o cara acreditar que ele vai ser milionário. Uhum. O que vende essa nova teologia? Sim. Essa nova teologia diz que se você der em centavos, você vai ganhar em milhões. Uhum. Se você doar tudo que você tem, você vai ganhar em dobro. Uhum. Quando vai acontecer. Essa disparidade que a gente está tendo é esse problema Então, que a gente tá falou no começo, né? aqui. O que está levando? Nós estamos pregando o quê? Cristo, de Isso. fato. Então, Ou, né? e é o nosso... Ou benefícios de uma atitude de fé, né? Que pode te levar... Eu né? acho que o que a gente precisa entender e ficar claro para nós é o seguinte. Pregação é uma coisa, discipulado é outra coisa. Certo. Entendeu? Então você vai... Na pregação você pode dizer para a pessoa, olha, receba a cura. E a pessoa ser curada. Sim, sim. Mas no discipulado é a introdução de uma nova realidade para ele. Sim. Você está mudando de vida. Você está mudando de atmosfera. Se você, jovem, fazia sexo antes do casamento, agora com Cristo você não faz mais. Se você roubava, agora você não vai poder roubar mais. Se for igual Paulo fala, você vai ter que trabalhar para suprir a necessidade de quem tem. Se você mentia, você não vai mentir mais. Sim. Então é esse discipulado, que é essa inserção em Cristo, que talvez responda a sua primeira pergunta. Uhum. Essa primeira falha que a gente tenha de querer, ou naquela ânsia De ganho da de pessoa, a se pessoa converter. você acaba, né, Sim. não anunciando o que deveria ser colocado muito claramente. Segundo ponto, que aí a gente vai entrar na questão da discordância com a liderança. Uhum. A realidade hoje é clara. Nós temos uma outra sociedade, e aí eu estou falando em Assembleia de Deus. De novo, pensando na Assembleia de Deus. Eu tenho que pensar a partir do chão de onde eu piso. Exatamente. Né, da onde eu piso. Nós tivemos uma tradição de pessoas que eram muito humildes. Então, até a década de 70, pastores, década de 70, 80, eu estou sendo bonzinho aqui, porque não dizer 90, pastores que tinham pouca escolaridade, mas muita força de vontade. Sim. Né? Pastores que não tinham, talvez não sentaram num seminário teológico, mas que liam muito a Bíblia. Exato. E tinham É verdade, tinham um uma relacionamento tradição, com né? Deus, Tinha uma tinham vida, fé, tinha e fé. recebiam o poder de Deus mesmo. E aí, muitas das vezes, o que eles pregavam, que é uma hermenêutica que a gente chama de hermenêutica pentecostal, eles pregavam aquilo que eles acreditavam ser a realidade para a vida dele. Então, se Jesus curou, Cura hoje. cura agora. Né? Exato, Se Jesus... Acabou. Então, essa literalidade, muitas das vezes, ela também vinha com uma certa força, que era a força do seguinte, né? Ou você crê ou você crê. Ou você aceita ou você aceita. Não aceitou? Beleza. Hoje você tem um pessoal que está vivendo, né? Está estudando, está adquirindo um maior conhecimento, e aquela fala de outrora passa a ser questionada. Né? Vai valer, não vai valer? Talvez entre em conflito aí a gente começa a tentar responder a segunda parte, que é a questão do entrar em conflito. Que aí a gente vai remeter a uma terceira via, que é o quê? Pessoas mal convertidas, que Cristo não foi formado, Sim. que querem viver suas paixões em um ambiente que a igreja é apenas para afagar o seu ego. Uhum. Que aí, então, você é a criptonita de Jesus, você... Né? Você quer afagar, que o cara, quando vai pegar um discurso no qual vai confrontar ele vai se sentir ofendido. Que é o que a gente vem... É o que é. A gente Em vê hoje, né? muitas condições,
É o que a Então, gente vai ver. E aí que tá. Existem pessoas feridas? Sim. Aí a gente vai falar. Porque essas igrejas que oferecem, elas são abusivas. É o líder que vai dizer, poxa, se você não conquistou aquilo ali, foi porque você não teve fé. Se você o pecado está em você. Essa doença é pecado, é um demônio. Esses caras são abusivos. Esses líderes são abusivos. Apelam. Sim, a gente tem esse lado. Mas tem um outro lado também de pessoas que querem viver o hoje e o agora e não querem aceitar que existe dentro, e aí a gente vai falar do evangelho, uma certa renúncia. Sim. Aí que não tá. vivo, mas eu. É o que Paulo vai falar. Sim. E a vida que vivo agora, vivo na fé do Filho de Deus. Exatamente. Então, essa questão, ela é muito complicada. Quando vocês me chamaram para falar dos igrejados, pensar isso é complexo, porque assim, a gente tem que pensar diversos fatos. Como eu disse anteriormente, eu não posso dizer que todo desigrejado é uma pessoa que tem uma certa condição, né, que ela quer ser desigrejada, porque, né, ou todo desigrejado é alguém ferido. Eu acho que o problema do desigrejado é aquele que invalida a função da igreja como comunidade. O cara que ele não só se contenta em falar, eu vou ficar na minha aqui e tal, e seguir minha vida. Ele defende uma tese de que, justificando até, né? Ele tá assim, não é que eu não tô indo na igreja porque eu não quero mais. Eu não tô indo porque a igreja não funciona. Aí eu acho que é um erro quando ele decreta e determina. Fala assim, não é que eu não tô indo porque eu sou rebelde, né? Já se defendendo, né? Sim. Não, é porque eu quero ficar na minha e tal. Não, é porque a igreja não funciona. O sistema é errado e tal. E ele bota um monte de coisa falho. E joga tudo no mesmo pacote e destrói tudo, entendeu? Talvez eu caindo aqui na ameaça de ser chamado de herege, a gente precisa entender, isso vem lá de Lutero. A igreja não salva. Certo. Tudo bem? Certo, não tem nem o que falar. A igreja não É salva. isso mesmo. Não é a igreja que salva. Mas não podemos desprezar a igreja e invalidar o seu papel. Porque essa é a justificativa Isso. que a gente ouve, né? Até um pouco mais a gente vai entrar em outras, mas uma das razões que o desigrejado geralmente justifica é que quem salva é Jesus, não é a igreja. Não é uma placa de uma igreja. Aí é que a gente precisa pensar. A Santa Ceia, ela é apenas vertical ou ela é horizontal? Ela é os dois, né? E aí a gente precisa entender. O que é a igreja? Mas aí Talvez essa pergunta ela seja importante a gente tentar resolver ela aqui, porque se a gente entender o que é a igreja, a gente consegue entender e compreender a importância que a igreja precisa ter. Eu acho que a igreja é uma oportunidade que nós temos, nós que cremos em Cristo Jesus. A igreja é uma oportunidade para nós exercitarmos e desfrutarmos de tudo aquilo que nós temos por aceitar a Cristo, né? Tudo aquilo que Ele nos oferece. Então esse convívio, o fato de eu aceitar a Cristo e Ele me satisfazer, Ele me impulsiona a me relacionar com pessoas e Ele me impulsiona a querer, né, ver o crescimento dessas pessoas, acompanhar essas pessoas, né? Então eu não posso simplesmente aceitar a Cristo e o impacto do que é ser cristão me limitar a ficar fechado e trancado dentro da minha casa. Não existe isso. Quando Jesus, aquela mulher samaritana, quando Jesus faz a obra na vida dela ali e tal, aqui o impacto o relacionamento que ela teve com Cristo ali, e o fato dela entender que Ele era o Messias, que Ele era o Salvador, não limitou ela a ficar trancada no quarto dela, escondida. Não, ela naturalmente, ela já foi motivada a anunciar e a falar e tal, né? Então acho que esse impulsionamento vai compor a igreja, né? Eu aceitei a Cristo, Cristo mudou minha vida e tal, e aí entra a questão que você falou do discipulado e tal. Então assim, tudo isso é importante, tudo isso compõe essa oportunidade que a igreja dá de nós nos ajudarmos, que eu, na minha casa, eu não vou ter essa oportunidade de me discipular da maneira certa, né? Ou vamos pensar em alimento, como a gente até falamos aqui,
Eu vou ficar vivendo de iFood e tal, e comendo o que der na minha telha, né? Ou eu vou procurar uma regra aqui, uma ordem, aquilo que me faz bem, né? Eu vou equilibrar as coisas e tal. Então, acho que a igreja é uma oportunidade para que um ajude o outro, né? A ter esse equilíbrio, né? E nas falhas que todos nós temos, eu não vou tripudiar na sua falha, né? Porque, de repente, a sua falha é justamente aquilo que eu sou forte. Então eu vou falar, não, o Douglas ele é um mau exemplo de cristão, porque é tão fácil, né? Você não mentir, eu não minto, cara. Né? Mas é porque é da sua falha. Eu vou tripudiar na sua falha, ou eu vou saber que eu tenho uma falha minha também, que você é forte. E aí como é que faz? Qual é o perfil para eu determinar quem é quem? Então a igreja é uma oportunidade da gente conviver e se melhorar. Se melhorar, eu acho assim. Acho que a gente está caminhando para um lado de uma resposta, a igreja. Né? O John Stott ele escreve um livro chamado Ouça o Espírito ou Ouça o Mundo. É um livretinho do John Stott. E uma das perguntas dele é o seguinte: será que a igreja conseguirá sobreviver ao desafio da modernidade? Ele faz essa pergunta e depois ele vai começar, né? Como podemos desenvolver uma mente cristã que seja moldada pelas verdades do cristianismo bíblico e, ao mesmo tempo, tenha consciência das realidades do mundo contemporâneo. Porque aí a gente entra num ponto. Né? O que muitas pessoas... como nós estamos na pós-modernidade, eu estou falando pós-modernidade aqui, mas entenda, tá? Estou falando modernidade líquida, reflexiva. Ou o aprofundamento da modernidade, como você falou no começo. Como eu falei no comecinho. Mas um dos pontos desse momento que a gente vive é a crise das instituições. As instituições estão em crise. Exato, não só a igreja. Todas. Empresa, É, família. Os home offices da vida, está se desconstruindo política, política. Economia. Então, assim, tudo está em crise. As instituições estão em crise. Repensar isso é uma grande questão para nós. Sim. E a igreja. E aí você tem facilidades, como, por exemplo, se você falasse há 10 anos atrás que você poderia assistir culto ao vivo da sua casa, em tempo real, seria algo muito... por causa de um aparelhinho, né, que vai te conseguir fazer essa transmissão, você ia dizer, poxa, o cara tá louco, o cara não vai... É impossível. Então, assim, você cria novas possibilidades. Tá certo que os desigrejados, essa galera, ela vem anterior a isso, né? Ela não vem de agora, uma galera que vem anterior a isso. E essa condição, ela nos remete ao seguinte: como repensar a igreja, como repensar o papel da igreja sem perder os valores que são inegociáveis a ela. Exato. Perfeito. Esse talvez seja o grande ponto a termos que discutir. Porque para esse desigrejado não vai faltar razões para ele não querer estar aqui. Sim. E aí ele pode entrar no que o Pedro colocou muito bem, né? Querer encontrar defeitos e defeito é uma coisa que a gente encontra fácil. Tranquilamente. Em qualquer lugar. Principalmente naquilo que eu sou bom. Eu sou mais, né? Que é um ponto, meu filtro é mais sensível. Sim, eu sou bom nisso. Que o César trabalhou. Antigamente, quem era doido de criticar o pastor? Exatamente. Havia um certo condicionamento à instituição e ao papel que ninguém criticava. Quem criticava o padre? Quem criticava o babalorixá? Quem criticava aquelas instituições? O professor da Isso sala está de aula? relacionado, então, à sociedade. Porque quem criticava o patrão? O cara fazia você trabalhar lá e acabou. E você não vai ganhar nada mais. Você vai trabalhar, ou então você vai ser mandado embora. Tá bom, vou ficar. A não ser que você ficasse vinculado a um sindicato, a alguém, o próprio sindicato perdeu sentido. Então. Entendeu? Então, assim, você está num período em que as instituições não fazem sentido e as figuras perderam as credibilidades. A independência vem crescendo. Aí você tem um certo individualismo naquilo que o cara diz: eu não preciso, eu não necessito, eu consigo
Me virar? Sim. Né? É os cristãos home office, né? Os caras E aí eu não preciso. É esse pensamento, né? Como você vai, né? Como é que você não vai falar de um novo momento? E aí é essa a questão. Então, como a gente então vai conseguir ter revalidar? E aqui, entenda, não estou querendo ser herege, tá? Não estou dizendo que ela perdeu o seu valor. Mas como é que você vai para essa pessoa, que ela perdeu o valor para essa pessoa, como é que você vai revalidar essa condição de igreja, de instituição, de importância, com os seus papéis ali? Porque não é porque você conseguiu, sei lá, não é porque você tem uma faculdade e o seu pastor ali não o tem, que você pode dizer, não, o que ele está falando é besteira. Não faz sentido, quem é ele para falar isso? Então são essas questões que a gente precisa tentar pensar, mas pensar sério. Pensar de maneira séria. Então, é difícil você deixar na razão, né, algo também que se trabalha muito com o espiritual, né? Então, esse equilíbrio tem que se encaixar, como a gente está falando aqui, de como a gente trabalha e tal. A gente não pode esquecer que nós somos almas, né, e que de fato temos um destino e tal. E a gente trabalha muito com o espiritual, a gente convive com o espiritual, mas como o Douglas falou, mas nós estamos no mundo material, sim, certo? Estamos ainda no processo, nós vamos chegar lá e a plenitude espiritual será estabelecida, mas ainda não. Então, nesse processo que a gente tem que entender e balizar os nossos valores para essas questões espirituais, né? E não permitir que essas falhas humanas sejam mais relevantes do que o processo que Deus fez na minha vida de me perdoar, de me regenerar, né? Que é tudo isso que a salvação traz e que a graça também nos concede, e eu preciso continuar caminhando. E aí tem uma série de desculpas, né, que eles usam, né, os desigrejados, né? Eu acho que você até tem aí uma série de... Mais ou menos a gente já falou quase todas, né? Sim. Mas tem uma série de argumentos nesse contexto, né, César? Fala aí. Não, tem, por exemplo, o que a gente comentou, o primeiro ponto, né, que é uma pesquisa, na verdade, da Regina Bastos, da Faculdade Cristã de Curitiba. Uma das... a maior quantidade de maiores desculpas que ela vê, os argumentos que mais usam, né? Um chazinho aqui, irmão. Aí opa, sim. Faz favor. O pastor e a liderança, que é a discordância da gestão. Só pra avisar, esse chá não tá batizado não, tá? O povo vai falar que tá batizado não. Esse é benção. Esse é benção. É chá pentecostal. Chá pentecostal. A discordância com as decisões do pastor, enfim, por achar que ele está caminhando para o caminho errado, enfim. O pessoal do louvor também é uma dos argumentos do porquê o pessoal que canta não se entrega totalmente a Deus na hora do louvor, e o louvor é muito superficial. Eu tô muito técnico, né? Ou sem... exatamente. Uma apresentação, aquelas coisas, né? Isso. A igreja... Você fala muito que o louvor os caras estão lá para se exibir, sim, ninguém tá lá para... A igreja só tem hipócritas, né? Pessoas que falam uma coisa, mas fazem outra. Os membros vivem cuidando da vida dos outros, a questão da fofoca. A liderança mercenária, que é o que o senhor comentou, do abuso espiritual, né? Vem aqui, por exemplo, que você vai receber a sua cura, ou vem aqui que você vai conseguir um emprego novo. E até, abrindo um parênteses em cima desse ponto, a minha dúvida também seria no sentido de que o senhor comentou mesmo que às vezes a gente faz algumas falsas promessas, ou a gente vende um evangelho que não é bem assim. Que o senhor comentou, o senhor deu o exemplo de uma pessoa que está passando uma necessidade, então você vem aqui que Deus vai te abrir uma porta de emprego, você vai melhorar espiritualmente. Isso é um abuso espiritual também. E aí, eu queria perguntar se o abuso espiritual também ocorre emocionalmente, no sentido de que, por exemplo, eu tenho um adolescente que sofre com depressão. E aí, a forma de eu tentar fazer com que ele se converta, ou que ele venha à igreja, é dizer a ele que Jesus vai curar ele da sua depressão, que Jesus vai melhorar o estado emocional dele. Isso seria
um abuso espiritual ou seria uma falta de entendimento meu? Acho que Nessa como o promessa. pastor falou, o Douglas falou, na pregação, sim, porque Deus tem poder para Sim. isso. Na pregação, sim, e a palavra de Deus tem poder para isso. Agora, no convívio ali, no discipulado, eu acho que a abordagem, né, tem que vir acompanhada do processo, né, e aprofundar mais e buscar mais, né. Não, porque as mensagens hoje, se você for ver, até, eu não vou me recordar agora o escritor que diz isso, um escritor secular, né, cristão, né, não bíblico, mas que ele fala que hoje a teologia, a gente teve a teologia da prosperidade, aí ele fala que a gente vem ocorrendo a mudança de que hoje as pessoas não têm mais tanta necessidade financeira, ele vai falar no livro dele. E hoje as pessoas têm uma necessidade emocional. Então, a promessa que eu faço na pregação não é mais o carro novo, mas é a sua satisfação emocional. E aí, qual que é a centralidade da mensagem? É que Deus você não merece isso que você está passando, você não merece chorar, você é bom, você não é mal, você é bom. Aí é o coach. É o coach. Isso, agora eu lembrei o termo. É o coach. É o coach. É o coach da fé. É o coach da fé, exatamente. Sentar no banquinho com parede da igreja preta. Isso. E você é o centro de Deus, você é o... Eu tô achando que eu tô na igreja da parede preta, hein? Não, então, aqui é um podcast. É só por acaso. É igreja ou não é? Aqui é um estúdio ou é igreja? Será que o pastor presidente sabe A disso? igreja, Sim, a igreja é material ou não é? Os caras vão me entregar. Rapaz, olha... Mas assim, a minha pergunta seria se isso é uma forma de abuso espiritual também. Porque a pessoa, às vezes, que está... Por exemplo, uma irmã, um exemplo, uma irmã mais experiente. Ela, na simplicidade dela, de repente, um adolescente está passando com... Já tentou se suicidar, está com depressão profunda e às vezes a mensagem é essa, pro adolescente, né? Então, seria um abuso espiritual, seria uma inocência, talvez, da igreja... E é a questão da falta do discipulado, da falta do entendimento bíblico do cristão para ele fazer um discipulado. Enfim, seria isso ou não? Vamos lá. Vamos ver se eu consigo responder. O pastor Ed René Kivitz. O pessoal deixa eu falar que eu sou Joirés. Pastor Ed René tem uma sacada muito grande. Eu só não lembro de quem ele tirou essa sacada, que não é dele. Mas ele tirou essa sacada. Diz o seguinte: religião é 3 pontos. 3 pontos, né? Você tem na religião: medo, necessidade e ganho. Esses 3 pontos que você tem ali. Vou chegar com você para ver se você também não vai fazer isso. Pensa aí no seu pai. E o Pedro pensa, sei lá, na Mari. Tá no fim da vida. Seu pai tá lá no fim da vida, a Mari tá no fim da vida. E aí, você não quer que vá embora. Aí, ele chega, ouve o discurso. Ele fala assim, por favor, me leva lá. Meu último desejo, me leva. Você não vai levar? Exatamente. Aí quando chega lá, o cara fala pra ele lá que ele vai ser curado, que ele vai passar assim, mas que pra isso dar certo ele precisa soltar uma quantia. Seu pai olha pra você, a Maria olha pra você e fala assim, faz. Você não vai fazer? Sim. Mesmo que você faça contrariado, mas você faz. Que aquilo é a necessidade, naquele momento você não quer perder. Então você vai fazer. A gente precisa tomar cuidado para não cair também no erro que tudo que a gente vai oferecer possa ser através de uma barganha ou de uma troca. Ou de um medo. Se você vai para o inferno. Ou o que eu posso ganhar. A religião ela é complexa nesse sentido. Como eu vou encontrar um fio daquilo que vai me ligar claramente com aquilo que eu posso. Porque se eu também não poder chegar para um adolescente que está com depressão e dizer para ele que Jesus pode curar a depressão dele, eu estou invalidando uma mensagem. Sim. Exato. Não é? A grande questão é
como ter um equilíbrio para não ser nem mercenário Isso. e nem perder a fé. Sim. Isso não é uma coisa que a gente consegue responder facilmente. Porque eu fiquei pensando nesse sentido, justamente porque a pessoa às vezes vai com uma boa intenção, né, nesse sentido, mas a pessoa que ouve essa mensagem não acontece, porque, por exemplo, Deus pode dar um carro, mas ele pode não querer dar também. Deus pode curar, e a doença emocional, psicológica, ela vem sendo muito forte hoje, né? Eu acho que a gente prometo e não precisa até levar o acontece... seguinte, eu também não posso condenar o pregador, porque muitas das vezes o pregador acredita naquilo Exato, é profundamente. o que eu tô falando, é a fé dele ali na hora da Ele pregação. está naquela comunidade lá, a comunidade pode ser até abusiva, mas ele está acreditando piamente que naquilo que está fazendo. Uma vez eu perguntei, eu não vou, aqui vai para o ar e depois posso ser processado, né? Mas vocês lembram que teve um casal de uma determinada igreja que foi preso com dinheiro Sim. que carregou na Bíblia, na roupa e tudo mais, ficou 2 anos preso. Certo. Né? Esse casal aí. E isso sempre me inculcou. Uhum. E aí eu fiz uma pergunta, na época eu estava estudando, foi até com o Gideon Alencar, e eu perguntei para ele, né? E aí eu fiz essa pergunta, o cara não tem noção que aquilo que ele estava fazendo não ia dar certo? Uhum. Aí ele falou para mim uma coisa que eu nunca esqueci nunca mais. Ele falou assim, o cara acreditava que Deus ia guardar ele. Ele acreditava. Uhum. E aí ele falou, se você não entender isso, você não consegue entender a forma como hoje as coisas acontecem em diferentes lugares. Uhum. Então, assim, dizer que todo mundo é picareta, dizer que todo mundo está fazendo ali, não é bem verdade. Porque o cara acredita que naquela teologia que ele está pregando é uma teologia saudável. Então, para ele não tem mal. Deus vai curar, Deus vai livrar, Deus vai abençoar, ele é ungido. Uhum. É esse o grande ponto que a gente precisa também ter que absorver. Por isso que eu, como cristão, eu tenho que me relacionar com Deus também. Eu convivo na igreja e eu participo de uma série de coisas, mas esse discernimento, né, quem vai dar é o Espírito Santo para nós e que vai nos fazer não ser levado por esses ventos errados, né, que são implacados. Dependendo se a fonte ela é genuína, ela é pura no coração daquela pessoa, mas ela pode estar corrompida, né? Então, assim, eu tenho que, com o discernimento do Espírito Santo, me lapidar e conviver e seguir, entendeu? Eu tenho para mim que a gente teria nessa relação eclesiológica, né, da teologia da eclesiologia, que é o seguinte, a gente tem um tripé aqui, que todo cristão vai se relacionar Deus, pessoas, instituição. E essa relação, ela está num triângulo, num tripézão aqui. Deus com pessoas, pessoas com Deus, Deus com instituição, instituição com Deus, pessoas com instituição, instituição com pessoas. Então esse tripé existe. Esse tripé ele vai e volta. A grande questão é assim, como eu vou entender o papel, e a gente volta àquela questão de revitalizar a importância da instituição enquanto aquela instituição que, primeiro, essa instituição não é perfeita, essa instituição ela está caminhando para ser perfeita, mas vai ter problemas na jornada. Pessoas que também não são perfeitas, que estão caminhando para a perfeição, né? Mas que tem um Deus que é perfeito. E que aí sim tem a sua igreja como perfeita nesse conceito espiritual. Entendendo que assim, a igreja ela não é única. Exato. A igreja de Deus aí é sim. invisível. Exatamente. Não é uma Exatamente. denominação, não é uma placa. Apesar de no podcast aqui eu estou falando da Assembleia de Deus, mas não é a Assembleia de Deus que vai ao céu.
Não é a placa que vai É ao a céu. noiva de Eu Cristo. gosto daquele pregador pentecostal que fala assim, placa não leva pro céu, se placa fosse boa, ficava pra dentro da igreja e não pra fora. É. E o cara tem uma sacada fantástica. Placa é uma placa, apenas uma questão de instituição. Mas não é instituição. Mas é lembrando que existe uma instituição, essa é a igreja, e existe pessoas. E essas pessoas precisam estar dentro dessa instituição, porque a instituição ela vem desde a formação da igreja. Então, os primeiros apóstolos tinham essa instituição, ela foi criada, ela foi formada, ela foi gestada, ela foi crescendo, ela teve problemas. Exatamente. Ela teve problemas ao longo, não só do período bíblico, mas o período pós-bíblico também, no período pós-bíblico que eu digo da formação do cânon, né, do cânon. Né, depois que o cânon fechou, a igreja continuou existindo. Por isso que eles tiveram diversos concílios, né? Isso, e os concílios foram tentando arrumar a partir dos problemas que foram surgindo. A própria reforma, né? Aí você, por exemplo, se a gente for pensar, quem foram os primeiros sem igreja? Os montanhistas. Pensa nos montanhistas, o pessoal que vai fundar os monastérios. Quando Constantino se converte, a religião deixou de ser perseguida, o cristianismo deixou de ser perseguido. Se tornou religião oficial, depois com Teodósio, né? E aí muita gente começou a falar, não, isso não é cristianismo, não dá para ficar na cidade, vamos pro deserto. A galera foi ficar dentro das cavernas e depois formou os monastérios, que aí são as ordens religiosas, que hoje nós temos ali. Então os primeiros 100 igrejas era essa galera que não concordava com aquela igreja que agora não era mais perseguida, que não era mais vitimizada, e agora o próprio imperador dava o ar de ser ele ali, o representante de Deus. Constantinopla, o Império Bizantino vai ser muito se faz um acordo, né, de poder até com a César, própria igreja. O papismo, né? O César aqui, né? O César, o papismo vai pegar essa ideia, né? Então, o imperador tem os dois poderes. E aí o pessoal fala, não, isso aqui não é a igreja que a gente conheceu, que a gente aceitou, então vamos lá pro deserto. Então os primeiros 100 igrejas já caminhavam para lá. Né? Aí formam os monastérios. E é lógico, isso vai tendo reflexo ao longo da história. E hoje não é diferente. Qual é a nossa questão? É como é que eu vou responder a isso? Como é que eu vou chegar nesse cara? Só que esse cara ou essa mulher... Esse cara é essa mina, né? Esse cara é essa mina. Como é que eu vou chegar nesse ponto aqui e vou dizer para ele? Preciso primeiro entender ele. É um ferimento genuíno? Ou é um camarada que mimo, encontrar uma situação Viu que era tudo diferente. E quero viver na minha, sem ninguém me perturbar, sem ter que me responsabilizar com alguém. Sem receber ordens. Sem receber ordens, sem estar debaixo... Aqui eu não estou falando de autoridade espiritual, mas existe... A igreja tem uma autoridade, sim, constituída. Paulo vai dizer isso, Deus deu uns para, outros para... Então, você tem uma instituição e você tem uma autoridade instituída, e tem gente que vive num período que eu não preciso prestar conta para ninguém. Eu e Deus, beleza, Deus me entende, eu entendo Deus e vamos lá. Aí é essa a grande questão. Então a gente tem um monte de coisa aqui. Né? Tem uma instituição que parece que crise das instituições, crise das pessoas, das personalidades, dos papéis sociais. Mas, e aí? Como é que a gente vai responder a isso? Né? Sim. Como é que é psicológico? É coach? Então, vamos resolver o coach. Pega uma cadeira preta, vamos para a igreja da parede preta, sento ali, boto o holofote em mim, né? Eu vou dizer, não. Entendeu, mano? Você é a criptonita de Deus. Você é o centro da Você é o centro da vontade, do querer, do desejo, do anseio, de um criador. Você é igual a Deus. Né? Você é igual a Deus. Isso é absurdo. Então, você vai ter. E aí vai ter pessoas que vão dizer, é verdade, não. Eu sou Deus. Como eu sou querido. Como eu sou caminhando na terra. Como eu sou querido, né? Esse Deus. Porque as pessoas buscam essa aceitação umas das outras. Né? As pessoas querem ser aceitas no meio social e no meio religioso não é diferente. Então, quando elas ouvem que há um Deus, ela quer ser aceita e ela quer manter, ela quer ser aceita do jeito que ela é.
Sim, ela não precisa negociar nada. Exatamente. E aí qual é a grande questão? Renunciar Aí a gente vai falar. Uma igreja que vai ter alguns certos costumes vai ser problemática para uma pessoa dessa. Sim. Principalmente, por exemplo, nós somos mais tradicionais, né, nesse sentido. Então, nesse sentido, você vai ter uma pessoa talvez não vai querer se encaixar ali. Existe. Mas isso é doutrina de homens, não sei o quê. Mas aí é a grande questão. Se essa pessoa ela reconhece qual é o foco dela, todo o resto é muito menos. sim. Então, essa é a questão. Porque existe a pluralização social da igreja, certo? E a oferta também. Monte. Você tem igreja para todos os gostos. É plural. Né? Na Argentina tem a igreja do Maradona. Então. A igreja do Maradona. Não, eu tô falando verdade, sério. é verdade. A igreja maradoniana, né? Você entendeu? Então você tem o cara, os caras vão lá adorar Maradona. Você tem em todo lugar, cara. E assim, e até dentro do próprio cristianismo, dentro do conceito que a gente tem, vamos falar, como você falou, das assembleias, que dá um podcast. Você já tem uma pluralidade aí que atende uma demanda diferenciada, né, de pessoas. Completamente. E aí eu quero me encaixar, eu quero conviver com a igreja, onde eu tenho que renunciar menos. Onde eu tenho que renunciar menos, é lá que eu quero estar. É lá que eu quero conviver e continuar a minha vida onde eu tenho mais liberdade e tal. Que é o que eu falo pros jovens, adolescentes e tal, né? Eles ficam buscando, eles gastam tanta energia procurando saber, né, o que não é pecado, né? Qual pecado eu posso cometer, né? Não, onde eu posso, né? Isso é pecado ou não é? Não, por que você quer saber e tal, né? Não, para eu poder fazer tranquilo, à vontade. Então eles gastam tanta energia procurando saber o que não é pecado do que procurando saber quem é Cristo, né? O que ele me proporciona, o que é se relacionar com Cristo, né? Ou ninguém pergunta, tipo assim, se eu orar 1 hora por dia, isso vai melhorar minha vida? Posso fazer isso? Pode. Né? Isso ninguém quer saber de se esforçar para se relacionar. Ele quer fazer. Que até o pessoal faz a crítica a ele, dizendo que no final descobriram que não era verdade o que o cara contava no livrinho lá, do Charles Sindo, acho que é o em 6 passos o que faria Jesus. Eu acho que é assim, Deus, não é o Sindo, não é? Charles Sindo, se não me engano. O pessoal faz uma crítica dizendo que o que ele falou ali não é verdade, não sei o quê. Mas ele levanta uma pergunta. Eu li esse livro, eu tinha meus 18 anos, 16 anos. Uma coisa assim. Muitos anos que eu li esse livro. E esse livro me impactou a partir da pergunta central do livro, que é o próprio nome do livro, que é o título. Em seus passos, o que faria Jesus? E no livro estava lá a pergunta, que é a pergunta que muitas das vezes eu faço para quando as pessoas vêm fazer essas perguntas. Eu falo para ele, Jesus faria o que você tem a intenção de fazer? Então, porque é um caminho reverso, né? Tipo assim, se eu quero saber, se Jesus faria ou não, eu preciso conhecer Jesus. Preciso saber o que ele faria, né? Se eu saber se ele faria ou não, preciso conhecer Jesus. Quando eu conheço Jesus, naturalmente eu vou acertar depois. Qual é o argumento do pessoal? Jesus, ele era um desigrejado. Sim, Jesus era um desigrejado, mas por que Jesus era um desigrejado? Porque aquela igreja, naquela época, não recebia a ele. Exato. Até quando ele leu... A comunidade o rejeitava. Quando ele leu o livro de Isaías, a igreja rejeitou ele ali. Né? Mas deixando claro assim, eu não vim para destruir. É isso aí. Eu vim para cumprir. Isso, eu vim para cumprir. Então aquela igreja que estava ali, ela não quis ele. Por que João Batista foi pregar no deserto? Se você pegar a linhagem... estava na vez de Zacarias, ele era para estar lá, o Zacarias era para estar entre os sumos sacerdotes. E você vê como a igreja naquela época tinha desviado, porque não era para ser outro sumo sacerdote. Sim, então, era para estar naquela linhagem. Exatamente. Como João não encontra lugar para ele, para onde ele vai pregar? Pro deserto. É a mesma coisa de Jesus. Então, assim, é lógico, se a gente quiser encontrar defeito, a gente vai encontrar defeito. É muito fácil. Né? É mais fácil encontrar defeito. Em uma sociedade que as relações pessoais elas estão cada vez menos valorizadas, tem um vídeo legal, se vocês quiserem, depois vocês pegam ali. Teve um cara no Japão que ele casou com uma boneca virtual. Não sei se vocês viram.
Acho que eu já ouvi, Não vi, não. Ele gastou 70 mil reais pra casar com uma boneca, com um Tamagotchi. E aí tem a bonequinha lá, entra lá. E lá no Japão as meninas estão reclamando que não conseguem casar, porque os meninos não querem casar. Aí foram fazer a reportagem, Mas o pessoal do neném aí, você já viu, né? Nem casa, nem trabalho, nem quer fazer nada na vida. Mas aí foram fazer uma reportagem lá, e aí chegaram pros meninos e perguntaram por que vocês... Porque o pessoal tava com aqueles tamagotchizinho, né? Aquele negócio, aqueles boneca virtual e tudo mais. Por que vocês não estão namorando? Porque namorar é muito difícil, a gente tem a desilusão, a menina larga da gente, a gente fica frustrado. Porque as pessoas não estão mais dispostas A correr risco. a correr risco. Não quer correr risco. E aí você explica porque tem um monte de gente hoje precisando de terapia. Não que eu estou invalidando a terapia, pelo amor de Deus, né? Os profissionais aí, os psicólogos aí e tudo mais. Mas hoje você encontra... Gente, quando eu tinha 12, 14 anos, que suicídio, né? Tirar a vida, depressão, isso para nós não existia. Né? Com 12 anos eu comia terra. Tava na rua, você entendeu? Vivendo a loucura de descer de carrinho de rolemã na minha rua, milhão, e se esbagaçar lá no final da rua. E os caras te chamavam de feio e você não chorava, né? Eu tô falando feio só pra... Nem existe a palavra bullying. Que bullying? Bullying eu vim saber depois de velho. Era orelhudo. Aí lançaram aquele maldito tutapogijo. Vocês nem lembram o que é isso, né? Era um miserável de um ratinho de boneca, falando assim. Aí os caras da escola, o tapoginho aqui. Pronto, é isso aí. Eu fui pentecostal de periferia, em escola, que os caras falavam lá, o crente. Primeiro bullying que eu sofri, é isso aí. Então a gente não existia essa condição. Não estou dizendo que isso não marcou. Principalmente, talvez, muitos problemas que eu tenha para relacionar hoje. Talvez eu precisasse de terapia. Não tenho tempo nem dinheiro para fazer. Mas, mas a grande questão é que a gente não... E pelo menos eu não tenho medo de me relacionar. Hoje as pessoas têm medo de se relacionar. Sim. E isso segue também para dentro das igrejas. E essa realidade tem que ser, como você falou, né? Como você falou, essa realidade tem que ser emplacada para saber, e a gente caminhando para o final aqui já, para a gente saber como aplicar essa onda, esse movimento, né, para trazer essas pessoas. Se a sociedade hoje ela está caminhando para isso e as pessoas têm essa sensibilidade, nós, como igreja, né, o que fazer? Para resolver esse problema de demanda que as pessoas não querem se relacionar, ou gostaram de ficar em casa e a pandemia ajudou e trouxe para ela uma proposta que ela não tinha e que agora ela falou, é melhor, pelo menos eu esse ano eu não briguei por causa de uniforme, esse ano não teve briga, sabe, esses negócios que é pequeno, fala, esse ano foi uma benção, tô tranquilo, tô em paz, né, sei lá. Mas o pessoal se resolvia, eu acho que é importante dizer, o pessoal brigava, mas o pessoal se resolvia. Exato. Mas todo mundo tava lá depois no outro ano. Mas aí que tá, eu não quero correr risco, né? Eu não quero correr risco de conflito, né? Eu quero... Qual é a grande questão da igreja? A igreja precisa... a igreja não, as pessoas, mas falando em igreja, elas precisam revitalizar a importância do papel das instituições. Qual é a grande busca hoje de sociólogos, historiadores, a galera aí? É mostrar a importância das instituições. Um cara que está da política, ele vai mostrar que é sim importante a política, é pensar, repensar, e as instituições políticas são importantes. Assim também há uma necessidade nossa hoje de repensar e mostrar a importância que a instituição igreja tem. Na história do cristianismo, você vai ver que alguns vão começar a dizer, né? Eu não vou lembrar agora quem é, de novo, depois da Covid eu fiquei meio mal da cabeça. A gente vê algumas coisas esquece. Mas tem um escritor romano que ele vai fazer uma comparação. Porque assim, quando falava de cristãos no período de Roma,
chamavam de ateus, porque só acreditavam em um Deus. Falavam que eram canibais, porque tinha a questão da ceia. Né? Então comiam as crianças, comiam as pessoas ali, era um canibalismo. Falavam que eram heréticos porque não adoravam o imperador. Mas aí começou a se ter aquela questão seguinte, peraí, esses caras têm uma coisa que a gente não tem, que é, ninguém passa necessidade. Eles são um exemplo. Se tem alguém lá sofrendo, eles estão juntos, eles são uma comunidade. O jeito que eles vivem é o jeito que a gente precisa viver. Então hoje, a igreja precisa aprender qual é o jeito certo de se viver. Enquanto comunidade que vai transpassar as paredes de igreja e vai dar a relação e razão para as pessoas entenderem o que é ser igreja. Que não é meramente ir ao culto. Exatamente. Essa é a questão. Não é, então, porque esses desigrejados não querem mais ir ao culto. Mas o culto não é ser igreja. E não faz com que ele se intitule com toda a autoridade que, eu sou a igreja e tal. Não. Mas será que se você fosse a igreja, você não estaria transitando? A igreja é uma comunidade de fé, de pessoas que vão partilhar defeitos, isso, mas também acertos. Sim. E que em comunidade juntos exato, vão crescer. Por isso que Jesus, se você vê o teu irmão no erro, vai até ele. Sim. Se ele não te ouvir, leve testemunhas. Então, assim, Jesus sabe de uma igreja que ela tem defeitos, mas também que tem acertos. Vão viver em comunhão, vão saber que vocês são os meus discípulos, quando vocês amarem uns aos outros, está lá em João. Então, essa igreja, ela precisa se entender o seu papel e fazer com que as pessoas que estão de fora percebam que essa instituição é importante. E ela ainda tem muita coisa a fazer. Que aí é voltando com as próprias comunidades. Perfeito. Eu, pastor, e para uma última pergunta e dúvida, é o seguinte, qual a importância, dentro de tudo isso que nós falamos sobre os desigrejados, né? Qual a importância de se congregar numa igreja, de estar em comunhão com a igreja? E uma segunda pergunta, complementando essa primeira. A pessoa que está nos ouvindo, ou vai ouvir em outros dias, enfim, e ela entendeu, eu estava desigrejado, eu entendi a importância. Qual dica que o senhor, como pastor, daria para que... qual igreja que você indicaria no sentido assim, o que a pessoa que vai buscar uma igreja... Tomar a decisão de voltar, né? O que ela deve notar para não cair no erro de uma igreja, de repente, herética, né? Ou uma igreja, enfim, que não professa Cristo como seu Senhor. Quais dicas você daria para essa pessoa procurar? O que ela teria que olhar, né, na igreja? Vamos lá, primeira pergunta. A importância de estar congregando, estar em comunhão com a igreja. Vamos lá, vamos começar pela primeira aqui. É inegável a importância da comunhão. Jesus vai dizer, se um estiver sozinho e cair, ele não tem ninguém para levantar. Por isso que Jesus mandava de 2 em 2. Né? Quando se um cair, o outro ajuda e levanta. A relação da igreja é essa. A relação da igreja é essa pessoalidade, que você não vai estar sozinho. Enquanto seres sociais, e Jesus vai com um sociólogo primo, né, primaz, né, o primeiro grande sociólogo, Jesus entende essa relação. Que nenhum ser pode viver isolado, nenhum ser pode viver sozinho. Né? Desde o Gênesis. Desde Adão. Desde o Gênesis. Ele vai olhar para Adão e vai dizer para Adão, tá bom isso aí. não é bom que viva só. Né? Como dizia um outro pastor aí, vou tirar seu sossego, vou te dar uma para vocês saberem o que é. Você dá risada que você não é casado. Mas é bênção, é bênção. Te amo, amor, te amo. É bênção. Ela tá te esperando em casa. Te amo. Mas assim, a ideia de você viver em sociedade é essa ideia da necessidade que você tem de você
não poder existir sozinho. Deus não criou o ser humano para viver sozinho. Viveu para estar em comunidade. Então, essa ideia de que a comunidade ela é importante, porque a comunidade ela vai ressaltar defeitos e também acertos. Exatamente. Então, é isso que é o primeiro ponto. Eu preciso entender que eu não consigo me isolar. Né? O celular não é a minha vida em sociedade. Esse mundo das redes sociais, ele é falacioso. E ele tem uma tendência de piorar, né? Essa questão da tecnologia e tudo mais, ela vai avançar e ela vai afastar ainda mais eu ainda creio que essa porcaria de rede social um dia vai acabar. Vai perder essa moda, não sei. Nem nada é eterno. Mas sei lá, daqui a pouco alguém vai cansar dessa porcaria. E rede social é danoso, a gente sabe disso, né? Algumas redes sociais são mais violentas do que outras coisas. Eu tenho tudo redes sociais. Eu tenho Instagram, tenho Twitter, tenho tudo. Mas hoje navego muito pouco. Até navego, mas escrevo muito pouco. Não tenho muita coisa, porque é um negócio violento. Você interage menos, né? Interajo bem menos, porque o negócio é muito violento. Eu prefiro interagir mais com pessoas. Prefiro interagir mais com pessoas. Mesmo sabendo que é muito mais trabalhoso. Sim. Mas esse é o primeiro ponto. É entender que Deus nos fez enquanto seres sociais. Enquanto seres sociais, precisamos partilhar com outras pessoas, sabendo que certo e errado sempre vai existir. Ninguém é perfeito. Né? Ninguém é perfeito. Esse é o primeiro ponto. Acho que a gente precisa entender isso. E segundo, sim, a igreja é uma instituição criada e válida até hoje. Então esse é o segundo ponto. Jesus criou a igreja. Atos 2, quando temos a descida do Espírito Santo, que os pregadores dizem que é a inauguração da igreja, a igreja é essa comunidade de fé, essa comunidade de esperança, que eu ainda vejo que ela é essa comunidade que precisa ensinar aqueles que vivem errado a viver o certo. Então, ela tem esse papel e a gente precisa revitalizar esse papel enquanto comunidade e que perpassa as ideias de culto. Eu não sou igreja porque eu vou a um templo. Eu sou igreja porque eu tenho uma maneira de viver, eu tenho uma maneira de pensar, um estilo de vida, um status quo que rege a minha vida. É isso aí. E que a igreja é apenas um local aonde eu vejo aqueles que têm o mesmo status quo que o meu. E vamos viver juntos. E a gente tem projetos juntos, né? juntos, E a gente estabelece caminhada juntos. Se eu preciso de você, Pedro, por favor, ore por mim, porque minha esposa está assim, ou eu estou assim. César, me ajuda, estou passando uma necessidade, tem como. Essa é a natureza da igreja. Ou seja, eu sou igreja onde eu estiver, certo? A gente concorda com isso, com essa afirmativa dos igrejados. Eu sou igreja, a gente concorda com isso, eu sou igreja. De fato, na minha casa, no meu trabalho, na minha rua, no metrô, no ônibus, e eu sou igreja na igreja. E por que também, simplesmente, né? Seja igreja na igreja. Sim. Acho que a gente não respondeu essa pergunta. Mas por que eu preciso da igreja? Primeiro, porque na igreja você vai ser desafiado pela palavra. Perfeito. Tudo bem? Essa palavra, ela vai ser pregada e ela vai te desafiar. Será que o jeito que eu estou vivendo certo? Então eu vou ter esse primeiro ponto. Segundo ponto, eu vou ser ministrado. Então eu vou ter um pastor, alguém que vai me ministrar. E que eu posso com ele me relacionar. Perfeito. Então eu tenho uma necessidade. Pastor, estou passando por isso. Alguém que vai me apoiar. Não que ele vai resolver o meu problema, mas que ele vai partilhar comigo as dificuldades que eu tenho também. E terceiro, é um lugar aonde eu vou poder não somente ser ministrado, ser corrigido, ministrado, mas também poder partilhar com outras pessoas. Então eu vou ali orar, eu vou ali adorar. As oportunidades que Deus vai me dar para exercer tudo isso. Exercer aquilo ali. Então a igreja é importante por esses pontos. E a gente, de repente, alguém que está
ouvindo o podcast aí, tá... Nossa, mas eu tô pensando em tanto... Sim, é isso e mais uma infinidade de coisas. Então a igreja tem essa importância. Se eu tô sozinho, quem vai me corrigir, quem vai me redarguir, quem vai... Né? Ali eu vou orar na igreja, então... a igreja é um ambiente, por exemplo, que eu vou ter uma liberdade de orar que talvez eu não tenha na minha casa. Porque na minha casa tem o cachorro, na minha casa tem o gato, tem o filho. Eu acho que é um esforço, tem o uma trabalho. concentração diferenciada. Sim, Quando o Espírito ele vem, ambiente. Jesus promete o Espírito, certo? Sim. Quando ele vem, ele não vem para cada um num lado. Eu entendo assim, né? E a igreja Ele também... vem para aquela concentração. E quem ficou ali, quem permaneceu, todos foram cheios E do o Espírito. local, a igreja, é aquele ambiente que você pode talvez dar aquela... Aí falando nós como pentecostais, né? Você vai dar aquela extravasada. Né? Sim, vai sim. orar, vai chorar, vai derramar, vai pular, vai cair, vai rodar igual o peão da casa própria. É aquele lugar que você vai ter aquele momento, né? De um contato que você... Em família na sua também. casa você não vai ter, porque o celular vai tocar, porque Sim. o cachorro vai latir, porque o menino vai gritar. Na igreja você vai ter aquele momento, que é um momento, né, de 2 horinhas que você tira para se desligar das coisas dessa Isso que vida concentrar. e poder ouvir uma palavra que pode ser uma palavra bíblica, profética bíblica, mas também pode ser uma palavra profética pessoal, Um testemunho, de alguém que vai que te edificar. levantar, né, um profeta que vai levantar Também. e vai contar lá o seu problema, Sim. né? Ou um testemunho, É. um louvor que vai te tocar. Então, a igreja tem essa importância. Agora vamos para a segunda parte da sua pergunta, né? Quais seriam as dicas? A gente, O que eu tenho que buscar numa igreja. Primeiro, se ela é bíblica. Perfeito. Eu acho que assim, primeiro, ela é bíblica. Uhum. E é lógico que para conhecer se ela é bíblica, eu preciso conhecer a Bíblia. Né? Profundo. Perfeito. O pastor vai pregar a Bíblia Uhum. ou ele vai inventar coisas? Porque tem muita gente que prega, mas inventa coisas. Ela é bíblica, ela segundo, ela é cristocêntrica. Uhum. É Cristo que está sendo apresentado nela. Uhum. Estamos falando de Cristo? Eu estou falando de qualquer outra coisa. Se estiver falando de riqueza e não estiver falando de Cristo, não é. Se qualquer mensagem que eu tiver no púlpito não falar de Cristo, essa mensagem pode jogar fora, ela não presta. Uhum. Ela é ruim. Ela é ruim. E terceiro, aí é uma coisa pessoal minha, eu acho que a pessoa, se você está procurando uma igreja, procura uma comunidade pequena. Uhum. O que as pessoas têm feito muito? Procurar grandes comunidades, onde você tem 1.000, 2.000, 3.000 pessoas. E aí ela fala assim, eu vou chegar aqui e não vou ser vista. Uhum. E ela não se envolve com a igreja. Perfeito. Então, procurar uma pequena comunidade para que você possa se envolver, estar no dia a dia, participar dos departamentos que ali estiver, seja o departamento masculino, feminino, de jovens, adolescentes, crianças, estar envolvido para que aquela lógica faça sentido. Se você só vai... A gente falava muito dos católicos, falando que os católicos eram nominalistas. Uhum. Hoje tem muita gente nominalista. O cara só vai no domingo para praticar aquela religião dele, né? Deu aquela... Cristão não praticante. Cristão protestante, ou não senão protestante. Ou senão ele vai dar só aquela baforada no... Uhum. Né? Tá lá morrendo de falta de ar, pega lá, dá aquela... Vai ficar mais 7 dias. Fica mais 7 dias ali, depois Vai volta doente, de novo, vai tá doente, né? Só vai dar aquela baforada. Sim. Então, assim, procurar uma comunidade menor, em que aí é um ponto central. Por quê? Porque o pastor da grande comunidade, ele não vai te ver. Se ele conhecer 10 pessoas ali, pelo nome, é muita coisa. Esse cara é bom. Uhum. Porque não vai. 2.000, ali o cara nem sabe quem é quem. Uhum. Ele nem sabe quem está lá. Agora, um cara numa comunidade menor, um pastor numa comunidade menor, ele já vai ter aquele contato mais pessoal. Uhum. Que é o que a gente falou, que hoje o pessoal não está precisando mais de dinheiro, o pessoal está precisando de alguém que compreenda ele nas suas necessidades emocionais. Lembrando que isso aí é para esse movimento. Para quem entende-se como desigrejado hoje, você entende que o melhor caminho é ele ir para uma igreja menor para que ele ultrapasse essa barreira do relacionamento. Sim. E tenha mais oportunidade de se relacionar. Também. Isso vai Eu vou dizer dar também, raiz o cara para que tá ele. na igreja, de repente, se você está na igreja de 3, 4 mil pessoas e está lá e você é mais um,
Procura uma igreja que você não vai deixar de ser mais um. Sim. Vai para uma comunidade menor em que você se sinta útil. Eu acho que a grande questão do desigrejado também, muitas das vezes, é que o cara pode estar desigrejado dentro da igreja. Já pensaram nisso? É outro podcast, hein? Vou colocar esse negócio aí. Desigrejado Dentro da igreja. Perdidos dentro da igreja. Quanta gente está perdido dentro da igreja? Que tá lá e não sente, não tem pra ele. Até porque ir lá, ele tá viajando na maionese, Sim, né? Ele então, tá lá, ele é tá mais em- um. Sim. Ele é mais um em meio àquela... Então, se você tá numa comunidade que seja menor, você vai estar participando, né? Aí eu vou puxar a sardinha de novo, tem que fazer. Mas por que sempre gostei da Assembleia de Deus? Porque o cara da periferia, o moleque da periferia, dava um trompete pra ele lá e ele ia bater no trompete. Mesmo que ele tocasse desafinado, mas ele ia estar aprendendo. E só Entendeu? tem ele, né? Isso, então, mas assim, não tem aquele espaço. Ele chegou e o cara, você quer aprender? Beleza, entra aí. Não tem aquela frescura. Hoje você vai nas igrejas mais top aí o pessoal, curso de 3 meses. É isso mesmo. Você tem que passar no curso de 3 meses. Aí agora os caras inventaram Ser curso avaliado. de curso avaliados, né? Você serve ou não serve pra estar na igreja? Não, se você dá o dízimo, você vai servir pra caramba pro cara lá. É ruim. Duvido que o cara vai mandar embora. Aí depois você vai pro teste de vocação para ver o que é você vocacionado. Mas se você chegar nessas igrejas atuais, que eu chamo de igreja da modinha, se você vai numa igreja hoje, bate a foto lá, volta daqui 6 meses, 1 ano, bate uma outra foto e compara. Se a mesma foto tiver 10 pessoas, eu paro de falar de igreja. A rotatividade é muito grande. É o trânsito religioso em nível hard. Então, porque essas pessoas, naturalmente, elas... infelizmente, né? Às vezes o pastor que abriu essa igreja, ele ficou descontente na igreja que ele estava. Sim. E aí ele é uma falou assim, eu vou outra questão. implantar a minha visão. Que é uma outra Né? questão. Mas Esse é o problema. O trânsito da igreja tá num campo o cara vai rodar. minado ali, entendeu? Não, Já mas o cara tá- vai rodar. O cara, assim, tá naquela igreja... Qual que é o problema? Ele não se identifica com a igreja. A igrejinha é boa há 6 meses, 7 meses, 1 ano. Exato. Depois cai na mesmice. Aí o que ele vai fazer? Ele vai procurar um outro pastor, uma outra Isso. igreja, que tem um outro discurso, que tem uma outra fala, que tem um outro caminho. E ele vai ficar lá mais 6 anos. E isso vai ficar nesse É um giro. ciclo, né? Qual é a diferença de uma igreja pequena, de uma igreja menor, mais tradicional? Ela vai ter um público ali. Então, muitas das vezes, o público dela é de um cara que foi apresentado. Ele foi apresentado enquanto bebê, ele casou naquela igreja. Os filhos dele estão nascendo. Acaba que naquela tem igreja. raiz, tem Ele vai ter história, ele vai ter né? um Tem vínculo. E vínculo. aí ali ele vai se sentir útil, Vai sentir parte da parte. igreja, né? Aí ele vai começar a entender o que é igreja, o que é comunidade. E aí essa ideia para ele de ser desigrejado não tem sentido. Perfeito. Não tem razão. Perfeito. E a oportunidade também de servir, né? A gente Sim. tem que ter esse sentimento de nasce servir, a né? questão da vocação. Aí ele vai ter uma vocação YZ. Né? Sei lá, vai ser um pastor, vai ser um cara que vai estar... A mulher que vai estar na assistência social, ele que vai servir na porta, que vai ser o manobrista lá do estacionamento, Que seja. que vai ajudar. Ele vai se sentir útil. Exatamente. Vai estar trabalhando Vai estar e trabalhando. contribuindo com a comunidade que ele está inserido. E aí ali, né? aquela comunidade vai suprindo as suas próprias necessidades. Perfeito. Eu acho que foi respondido, né, Pedro? O tema é Eu muito acho que sim. empolgante, muito importante, Dá pra fazer muito outros atual. assuntos. Dá mas- para aprofundar, a gente viu aqui, levantou 2 ou 3 outros pontos Sim, sim. dentro de desigrejados que eu creio que dá para aprofundar, mas o tempo estourou. Já era. O tempo estourou e eu tô muito feliz, realmente tô muito... Glória a Deus. muito bom conversar com o pastor Douglas, eu tenho um conhecimento que até me deixa tímido, né, de comentar alguma coisa, porque é bênção de Deus, é tudo... Vocês são muito bons comigo. Não, imagina, que é isso, a gente agradece sua ajuda, sua presença, seu apoio, né, que o senhor sempre nos apoia aí, nessa caminhada, e antes da gente orar e fazer então. o fechamento, fala você agora as redes Não, sociais. fala vai, aí, agora, mano, não, fala fala aí. aí, mano, fala sério. Pode falar isso, eu vou falar outra coisa. Então tá bom. Se você assistiu até aqui e não se inscreveu no canal, eu te Não, convido. isso é um vacilão, né?
O que eu tô fazendo? Não, o cara que não se inscreveu, um vacilão, tô falando. Se vocês tá. estão concordando. Se inscreve nesse canal no YouTube, ativa o sininho, curta esse vídeo, Joad.oficial no YouTube. Amanhã esse episódio vai estar em áudio no Spotify. Isso. Pesquisa aí, Joadcast. No Instagram, Joad.oficial, você pode acompanhar alguns cortes. E no Facebook também, Joad.oficial, você pode pesquisar mais sobre nós. Amém? É isso nas nossas redes sociais. Qualquer coisa, manda um direct, comenta aí. É isso aí. E a gente vai entrar em contato. E faça uma visita para nós na Avenida Doutor Ricardo Jafé, número 214, Ipiranga, em frente ao museu. Nós estaremos lá dispostos a te receber e vai ser uma bênção. Você já fica lá e venha congregar conosco. Para de transitar e vem com a gente. Ou lá, vamos falar de novo o endereço? Na Francisco Verde, número 87, Parque Bristo. Parque Bristo. Vai ter culto e doutrina lá com o pastor Douglas. Aí você quero ver se você não vai... Eu quero ver se não vai se acertar. Aí eu racho, né? Nem tanto. É benção. Então nós vamos orar, pastor. Vamos fazer uma oração, né, acerca desse assunto que nós falamos, desse tema. Pessoas que estão nos ouvindo, que certamente vão ser alcançadas, né? E graças a Deus que nós estamos tendo essa visão. Esse momento aqui Sim. é um esforço nosso também de tentar chegar, de tentar se aproximar, né? De tentar alcançar diante de todas essas mudanças aí, transformações sociais que o irmão falou, que a gente tem que tentar se antenar, né? E para que esse trabalho continue e gere frutos. Amém. Amém. Então vamos orar. Vamos lá. Pai, muito obrigado, Senhor, por a oportunidade que o Senhor nos tem dado hoje, pela vida, pela paz, pela saúde. E por esses momentos, Senhor, que nós tivemos aqui nessa conversa, nessa roda franca, pensando e reavaliando o nosso cristianismo. Nos ajuda, Senhor, a entender, a compreender a largura, o tamanho, a altura, a profundidade do seu amor. Também te pedimos que o Senhor vá de encontro a esse irmão, a essa irmã, que por algum motivo, não nos importa qual esse motivo, ele perdeu, Senhor, a alegria, ele perdeu, Senhor, a esperança, ele perdeu, Senhor, o sentimento de estar em comunidade. Que o Senhor possa alcançá-lo, que o Senhor possa alcançá-la. Dê a ele, dê a ela, Senhor, a visão e o entendimento e a compreensão de que o Senhor nos criou em comunidade e que a igreja, por mais imperfeita que ela seja, a igreja visível, o Senhor a torna perfeita porque o Senhor é o dono dela. O Senhor é que cuida, o Senhor é o que dá o crescimento e o Senhor é aquele que nos ajuda a compreender as nossas falhas, os nossos defeitos e nos ajuda a crescer não apenas enquanto seres humanos, mas enquanto cristãos. Ajuda-nos, Senhor, a compreender, a entender e poder também caminhar na sua direção. Nos dá o entendimento básico para enfrentar os desafios que estes tempos nos têm trazido. Ilumina pastores, ilumina obreiros, ilumina ministérios a enfrentar esses desafios, principalmente aqueles provocados por essa pandemia. Que possamos todos juntos, porque cremos que moraremos contigo eternamente juntos, indiferente a nossa etnia, indiferente a nossa condição social, todos estaremos juntos contigo no céu. Então nós te pedimos, nos ajuda, que o seu Santo Espírito fale mais claramente aos nossos ouvidos e corações, e que possamos caminhar na tua direção. Tudo isso, Senhor, eu te peço e agradeço no santo e bendito nome do Senhor Salvador Jesus Cristo. Amém. 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 Valeu, galera. A gente agradece a sua audiência aí. Com Deus. Falou. Bye, bye.